Bom dia a todos, eu sou Leonardo Mandelblatt, diretor de investimentos da FAPES. É um prazer tê-los conosco aqui novamente, mais um episódio dessa série Conversa com a FAPES. Essa série de lives que nós temos promovido na jornada de opção ou não pela migração, onde a FAPES está procurando fornecer as melhores informações, as melhores análises disponíveis para o participante, para que ele possa, ao longo dessa jornada, tomar a sua decisão, de novo com lastro nas melhores informações e análises disponíveis. Bom, o tema de hoje é um tema bastante sensível, que é a taxa de rentabilidade que cada participante deve utilizar no simulador. A gente vai falar bastante disso ao longo da apresentação. Lembrando, né, como eu comentei, essa apresentação está num contexto mais amplo, no contexto da migração e de diversas lives e materiais que nós temos promovido nesse contexto. Então, ali na tela, vocês podem ver todas as lives que nós fizemos. Reforçando, essas lives estão disponíveis no YouTube, então quem não teve a oportunidade de acessar, estão lá disponíveis. As lives em verde são lives especificamente sobre investimento, demais lives falaram sobre as características de cada um dos planos. Então a gente tem aí 2 feriados em perspectiva, quem não teve tempo, é um momento de decisão relevante para os benedenses, então cabe aí quem quiser maratonar, pode até, quem for mais ansioso, pode botar numa velocidade 1,5, velocidade 2, o importante é ter acesso a todos os materiais. E aí no contexto dessas lives, na última que nós fizemos, na verdade conduzida pelo Marcelo, foi uma live em que a gente apresentou o primeiro simulador para que cada participante pudesse, tendo já uma primeira perspectiva sobre a sua reserva, simular como é que seria o processo de acumulação de recursos para quem é ativo e o processo de usufruto dos recursos no momento de que o participante está como assistido, né? E nesse momento desse primeiro simulador, e aí eu estou chamando de primeiro porque vai ter o segundo, a gente vai lançar nos próximos 10 dias um simulador mais completo, que vai ser personalizado na área logada. O participante já vai poder, na área logada, nesse simulador, ter uma simulação mais personalizada em relação às suas características, um simulador que vai comparar, vai não só simular as jornadas de acumulação de pagamento de benefício no plano CD, mas também comparar com o PBB, com o plano atual, considerando outras variáveis, como as questões tributárias. Mas, enfim, seja nesse simulador 2 que vai ser lançado, mas no simulador atual, a gente já precisa, para a utilização do simulador, utilizar uma premissa que é muito sensível, que é a premissa de rentabilidade. E depois dessa live lá de dezembro, nós percebemos uma série de dúvidas legítimas de participantes, né? Assim, eu convivo muito com o benedense, a gente trabalha aí do outro lado da rua, volta e meia alguém para e fala: Léo, qual premissa que faz sentido? Eu estou simulando aqui, eu boto 4%, eu boto 5%, eu boto 6%, o que é razoável, o que é conservador, né? E, de fato, a gente pode perceber que essa premissa é uma premissa, de novo, muito sensível. E como é que a gente procurou ilustrar isso, a potência dessa premissa e, consequentemente, o quanto que essa premissa pode gerar uma conclusão equivocada se ela for utilizada para um extremo ou para o outro. E a gente simulou aqui um exemplo de um participante que eventualmente teria um crédito de imigração, uma reserva de imigração de R$1 milhão, com 40 anos de idade, que simulasse ali um crescimento salarial de 3% ao ano, que planejasse trabalhar até os 65, 25 anos de jornada e simulasse também o usufruto do seu benefício durante 20 anos, aí até os 85 anos. Esse participante, ao utilizar uma premissa de 4% de rentabilidade real, e aí de novo é importante sublinhar isso aqui, né? A gente está sempre simulando valores reais. Então, a rentabilidade, quando coloca lá 4%, é 4% mais inflação. Mas lá, voltando, o participante que tem essas características que eu falei, de idade, de tempo, de valor de reserva, que ele utiliza 4%. O que ele recebe de output do simulador? Que essa reserva dele, ao longo do tempo, iria atingir aproximadamente 8.250.000 e que, de novo, se ele fosse retirar os recursos de forma linear ao longo de 20 anos, ele teria um benefício da ordem ali de 47 mil. O que aconteceria com o mesmo participante, com a mesma idade, o mesmo salário, o mesmo crescimento salarial, mesmo tempo de acumulação em retirada, mudasse somente essa premissa? Não, eu não vou colocar 4%, eu vou colocar 8%. A gente pode perceber que essa simples mudança gera no simulador um resultado durante o período de acumulação de quase o dobro. A gente parte ali aproximadamente de 8.250.000 para 16.250.000, e quando a gente considera, né, que essa taxa de rentabilidade ela vai rentabilizar não só durante o período de acumulação, mas durante o período que esses recursos ainda estão lá, sendo rentabilizados enquanto são pagos os benefícios,
o benefício linear ao longo do tempo salta da ordem de 47 mil para próximo de 130 mil, ou seja, praticamente dobra durante o período de acumulação, e se pega o período de benefício, pode chegar perto até 3 vezes. Então, aqui a gente vê a potência dessa premissa e quanto essa premissa é relevante, e por isso exatamente que a gente optou por fazer essa live, que nem estava programada, para poder ajudar o participante a ter boas condições de estimar essa premissa. E até aqui um disclaimer, né, antes de entrar profundamente no assunto, a gente tem um desafio aqui de fazer uma apresentação para benedenses que tem um nível médio extremamente alto. A gente tem camadas específicas, nichos específicos de benedenses, tem muito PhD em economia, muita gente muito proficiente em finanças, e que tem já um domínio técnico muito grande. Ao mesmo tempo, é um grupo diverso, tem pessoas que não têm essa proficiência em finanças, então o nosso objetivo aqui é ser o mais acessível possível. Então a gente vai procurar fazer algumas simplificações. Esse material que vocês estão vendo, ele está também simplificado, a gente vai disponibilizar no site um material análogo a esse, mas com um pouco mais de profundidade, para quem quiser se aprofundar, entender um pouco melhor as nossas metodologias para chegar no que a gente vai mostrar aqui hoje. Mas, de novo, a gente vai buscar ser mais acessível. Não tem como fugir muito de alguns termos técnicos, porque no final do dia é um tema técnico, de premissa macroeconômica, mas a gente não tem como fugir um pouco disso. Acabei esquecendo de comentar aqui dos meus colegas na mesa. Vocês já conhecem Tiago e Lorena, que estiveram conosco em outras apresentações. Como a gente vai falar de muitas informações, até de macroeconomia, eu trouxe aqui para reforçar o time, nossas duas integrantes aqui da equipe de macroeconomia, Patrícia e Eduarda, que vão colaborar conosco, não só na apresentação, mas depois nas eventuais perguntas e respostas. A gente está apto aqui, no final da apresentação, a tirar todas as dúvidas que a gente conseguir no tempo que a gente dispor. Mas seguindo aqui na apresentação, só estou com uma dificuldade que não está passando o slide. Bom, vou lá. Então, assim, nivelando alguns conceitos importantes para definição das premissas, né? Então, é comum, né? De novo, as pessoas me param e falam: Léo, qual a rentabilidade que eu devo utilizar? Já vi lá, já simulei, se eu botar 4%, eu chego no valor, se eu colocar 8%, eu chego em outro. O que eu faço? Boto no meio do caminho, boto 6%? Quero ser conservador, coloco 4%, coloco 5%. O que faz sentido? Né? E o ponto principal aqui é que eu posso estar, eventualmente, essa mesa aqui, se aqui fosse uma mesa de bar, eu tivesse com 4 benedenses, eu poderia ter 4 benedenses, ter 4 respostas diferentes, só para você faz sentido 5%, para você faz sentido 6%, e está tudo certo. Por quê? Porque não existe uma taxa que é adequada para todos os perfis. E por que a gente está falando de perfil aqui? É preciso lembrar que na jornada de migração, o participante que está propenso a migrar porque prefere a flexibilidade do plano CD, as suas características em termos de gestão previdenciária, na jornada de migração, depois de optar por efetivamente migrar, ele vai ter que escolher qual o perfil de investimentos ele quer que a FAPES tenha na gestão dos seus investimentos. E diferentes perfis vão ter diferentes perspectivas de rentabilidade. Então, lembrando, são 4 perfis que serão disponibilizados. A gente já fez live específica sobre isso. A gente vai tangenciar as características desse perfil hoje, desses perfis, mas não vai aprofundar tanto, porque, de novo, a gente já teve live para isso. Mas, então, a mensagem importante são 4 perfis diferentes, então é possível que a gente tenha premissas diferentes, é razoável que a gente tenha premissas diferentes para participantes que escolham perfis diferentes. E um outro ponto também que a gente não pode deixar de sublinhar é que existem perfis que suportam mais risco e, com isso, eles trazem uma perspectiva maior de rentabilidade. Mas, de novo, a gente não pode dissociar risco de rentabilidade. Os participantes que são mais avessos a risco, seja por natureza própria, seja por horizonte de investimento mais curto, que optarem por investimentos mais conservadores, eles vão, de certa forma, abrir mão de um potencial de rentabilidade. Por outro lado, os participantes que buscam uma rentabilidade maior, enxergam ali no simulador, bom, realmente 1%, 2% faz diferença. Se a FAPES tem condição de gerir um portfólio com mais risco, me entregar mais rentabilidade, eu quero essa rentabilidade. Esse participante também tem que estar ciente que tem um risco associado a isso. Bom, agora, antes de passar para a Lorena, para a gente entrar mais diretamente no objeto aqui da apresentação,
Eu comentei que o participante ele vai poder escolher perfis, né? Então, vai ter lá um perfil conservador, por exemplo, que vai buscar direcionar recursos mais para o CDI, a gente vai direcionar isso, né? E aí surge também uma outra dúvida legítima, né? Uma comparação com os perfis que a gente já oferece no PBCD, que é o plano de contribuição definida, que é apresentado para os novos empregados, né? Então, vamos supor lá um novo empregado do BNDES, ele entra no banco e ele fala, olha, eu tenho perfil conservador, eu não convivo bem com oscilação de mercado, eu quero que a minha previdência acompanhe basicamente o CDI. Esse participante ele vai lá escolher o perfil CDI e ele começa no primeiro mês, a reserva dele é zero. Vamos supor, no primeiro mês ele faz lá um aporte, uma contribuição de R$ 1.500, o BNDES contribui com mais R$ 1.500. Esses 3 mil do primeiro mês, é muito fácil esse participante ter uma visibilidade de qual a rentabilidade que ele espera. Porque ele falou para a FAPES, olha, eu quero uma carteira CDI. A FAPES vai investir em CDI 100% desses R$ 3 mil, então é muito fácil estimar a perspectiva de rentabilidade. Num PBCD, que é o plano da migração, a gente não tem essa realidade, porque não tem o que a gente chama de base zero, né? Então, esse plano ele não começa com um aporte de recursos livres que a gente possa alocar diretamente no perfil. E aí, Lorena, então eu queria que você comentasse um pouco como é que é a construção do PBBCD e como é que a gente tem, por um lado, a definição do participante para um determinado recurso e outros recursos eles acompanham o que a gente chama de carteira legado. Bom, Léo, como o Léo falou, o PBBCD ele é um plano resultante de uma migração. Então, essa migração ela vem acompanhada de uma transferência de patrimônio de um plano para o outro. Então, a maior parte dessa transferência de recursos vem da carteira original do PBB. Então, a gente traz do PBB como se fosse uma carteira espelho para o PBBCD, que é a maior parte da reserva de migração. Agora, tem uma outra parte que é chamada de aporte do patrocinador. Essa parcela é uma parcela que entra no PBBCD de forma imediata, são recursos que entram diretamente no plano. Então, só para a gente ter uma ideia da dinâmica e desses montantes, a gente trouxe aqui um exemplo de uma reserva de migração de cerca de 1 milhão. Então, a gente estaria falando de aporte do patrocinador de cerca de 20% dessa reserva, ou seja, 200 mil, e o restante vindo da carteira do PBB. Esse é um exemplo para um participante ativo e na verdade, existe diferença dessas proporções para um participante ativo ou um assistido, mas a gente trouxe aqui esse exemplo do participante ativo. Na sequência, quando a gente olha para a carteira do PBB, essa carteira que a gente vai ter um espelho na carteira do PBBCD, essa carteira a gente pode dividir em duas partes. A gente tem ativos líquidos e ativos ilíquidos. E aí, o que eu estou chamando aqui de ativos ilíquidos? Aqui, majoritariamente, essa carteira é composta por NTNB, marcada na curva, ou seja, é uma carteira de títulos que serão levados até o vencimento. Essa carteira tem um duration longo, acima de 12 anos, e tem uma taxa média de 6,86% ao ano, mais o IPCA. Os ativos líquidos, que é uma parcela menor, e aí, numa proporção de 20% da carteira do PBB, mais ou menos, a gente está falando aqui de LFT, de fundos de renda variável, fundos de crédito privado, fundos imobiliários. Então, são ativos que a gente consegue transformar rapidamente em liquidez para investir e alocar diretamente no perfil que o participante escolheu. Então, juntamente com o aporte do patrocinador, no final do dia, qual é a configuração que a gente tem? A gente tem 35% da reserva de migração podendo ser investida imediatamente no perfil escolhido pelo participante. Então, a gente vai daqui para frente chamar essa parcela de carteira gerenciável e uma parcela que a gente vai chamar de carteira legado, que é essa carteira que eu falei que é majoritariamente composta por NTNB. E essa carteira corresponde a cerca de 65% da reserva de migração e do patrimônio do novo plano. Então, essa configuração de 35% de carteira gerenciável e 65% de carteira legado é uma configuração que é comum a todos os perfis, aos 4 perfis.
começam todos com essa fotografia, digamos assim. E ao longo do tempo, isso vai mudando. E como é que isso acontece? Nesse gráfico, a gente ilustra um exemplo de distribuição dessas duas carteiras, da carteira legado e da carteira gerenciável, ao longo do tempo. As barras verdes são a carteira legado e as barras azuis são a carteira gerenciável. A gente pode observar que aqui na primeira coluna a gente tem o ano atual e a gente estima que em até 10 anos essa proporção se inverte. Então, em até 10 anos, a carteira gerenciável, ela deve passar a compor 65% do perfil do participante. Então, é claro que aqui a gente tem uma série de estimativas. Uma das estimativas aqui, uma das premissas aqui, é que a gente supôs que uma quantidade maior de ativos migra do que assistidos. E aí, por que eu estou falando isso? A gente vai, nessa configuração, a gente tem mais entrada de contribuição do que pagamento de benefício. Então, todas as entradas de contribuição dos participantes vai ser alocada diretamente no perfil que o participante escolheu, ou seja, na carteira gerenciável. Então, a carteira gerenciável ela vai ganhando patrimônio, vai ganhando peso no total do perfil. Por outro lado, a carteira legado, ela gera fluxo. As NTNBs pagam cupons semestrais. As NTNBs, a gente tem uma carteira com vários vencimentos. Então, as NTNBs também vão vencendo. Então, todo esse fluxo da carteira legado, quando vai acontecendo ao longo dos anos, esses recursos também vão sendo investidos e alocados no perfil escolhido pelo participante. Então, esse gráfico a gente está indo até 2060, que é o último vencimento de NTNB. Então, a gente percebe que lá no final a gente já tem uma parcela bem residual de carteira legado. Então, lembrando, todos os perfis começam com a mesma configuração, mas essa evolução ao longo do tempo depende muito de uma série de premissas e também da rentabilidade de cada perfil, que vai acabar impactando nessa trajetória da carteira gerenciável. Então, passando a entrar agora no tema central da nossa apresentação, a rentabilidade esperada para cada perfil é uma combinação dessas duas carteiras e dessa trajetória ao longo do tempo. E aí eu passo aqui para o Léo. Perfeito. Então, antes de entrar diretamente, né, de quais são as premissas de rentabilidade, né, a gente já vai dar um spoiler aqui de o que a gente acha que faz sentido inserir como rentabilidade ali no simulador. Mas, antes disso, a gente precisava consolidar essas mensagens-chave aqui. Bom, primeiro, como eu falei, eu posso estar diante de 4 participantes do PBB e esses 4 participantes usarem premissas boas e distintas entre si. Porque os 4 participantes podem optar por perfis distintos e perfis distintos vão ter perspectivas também distintas, evidentemente, de rentabilidade. Um outro ponto importante, ainda que o participante tenha essa perspectiva de escolher o perfil, na verdade, essa escolha dele vai afetar, num primeiro momento, só 35% do resultado da carteira, porque os outros 65%, de novo, isso é uma estimativa, vão estar ligados à rentabilidade do legado, à rentabilidade dos ativos que são migrados junto com o PBB. Então, de novo, o exemplo lá da Lorena, pegar ali um participante ativo, de novo a gente está arredondando números para facilitar, participante que, olha lá, eu tenho R$1 milhão para migrar. Basicamente, ele vai ter, se ele migra, o que passa para o PBBCD são R$200 mil de dinheiro dinheiro livre, né, do aporte do patrocinador e 800 mil em ativos. Se a gente multiplica isso, a gente imagina que um conjunto de participantes que vai migrar, no total são só ativos, de novo para simplificar, e tem R$1 bilhão que são migrados. Esse R$1 bilhão, quando a gente for fazer a gestão, exatamente no D+1, no primeiro momento a gente vai ter 200 milhões para gerir e 800 milhões em ativo. Desses 800 milhões em ativo, uma parte a gente consegue rapidamente se desfazer e colocar no mandato que o participante quis. Então, o participante aqui, o Thiago, que estou lá pelo perfil conservador, eu pego e todos os Thiagos desse grupo fazem essa opção, a gente vai ter 200 milhões disponíveis, eu boto lá no CDI. Eu tenho mais 150 milhões de outros ativos que eu consigo desfazer e alocar no CDI. Os outros 65
vão continuar nesse legado que, como a Lorena mostrou, vão diminuindo ao longo do tempo. Esses 65% então começam de forma uniforme para cada um. De novo, a boa notícia é que esse legado é um legado muito bom. Então, o que cada participante vai levar consigo do PBB, da ordem ali de 65%, é uma carteira basicamente formada por títulos públicos com uma taxa média de IPCA mais 6,86. Então, ali a gente já tem contratado, no começo, para 2/3 de cada perfil, uma rentabilidade dada no patamar bastante alto, e como isso está marcado na curva e vai ser mantido até o vencimento, isso traz muita previsibilidade de retorno e reduz a volatilidade da rentabilidade esperada para cada um deles. Bom, então, já consolidando esses conceitos, a gente passa a ficar mais próximo de entrar novamente no que é a rentabilidade esperada, e aí que eu passo para o Thiago, de novo, dar uma passagem bem breve, da conceituação do que é cada perfil, e para cada perfil o que faz sentido a gente esperar de rentabilidade. Beleza, Léo, obrigado. Bom, assim, você começou a live tocando num ponto que é fundamental para a gente aqui, né, para o investidor, para o participante se encontrar, que é o conceito de que risco e retorno andam de mãos dadas o tempo todo. O que isso significa na prática? Isso significa que não é só uma questão de esperar um retorno mais alto para alocações que envolvem maior risco. Isso implica também ser capaz de aceitar uma maior variabilidade desse retorno no tempo. A gente vai observar mais para frente, quando a Patrícia e a Eduarda entrarem nos detalhes de como a gente chegou nas premissas de retorno para colocar no simulador em cada caso, a gente vai poder perceber que perfis mais arriscados têm uma amplitude maior de retorno esperado. Isso está diretamente associado à incerteza, que por sua vez também está associado ao tempo de exposição à carteira. Então, assim, a gente hoje planejou oferecer basicamente 2 estilos de perfis diferentes. São 4 perfis ao todo, mas são 2 estilos diferentes. Tem um primeiro estilo, que é mais comum de toda a indústria, que é aquilo que a gente chama de perfis com risco pré-definido, né? Então, a gente tem o conservador, o moderado, o arrojado. Basicamente, ele serve para aquele participante que compreende muito bem a sua janela de investimentos, que entende melhor quais riscos ele está disposto ou não a seguir, e prefere ali escolher uma categoria pré-definida para manter a sua exposição por um tempo suficientemente longo em cada um dos perfis. Então, a gente vai ter o perfil conservador, que na parcela gerenciável vai priorizar a exposição a ativos indexados ao CDI, ou seja, que no mês a mês não vão sofrer, muito provavelmente, uma variação abrupta ali nas suas cotas, né, no seu saldo de acumulação, tirando raríssimas exceções, como, por exemplo, crises ou como foi na pandemia, que a gente teve ali 1 ou 2 dias de variação um pouco mais abrupta nessa categoria. Isso não é esperado no longo prazo para essa carteira. O perfil moderado já é para o participante que prefere que esses 35% sejam investidos em ativos que protejam da inflação, além de buscar um ganho real, como é o caso das NTN-Bs, né? Então, para essa parcela livre, gerenciável, que a gente vai fazer a gestão ao longo do tempo, a gente vai priorizar a alocação nesse tipo de ativos, só que são ativos que, embora muito seguros do ponto de vista de risco de crédito, porque a gente está falando de títulos públicos, sem risco de crédito, a gente está falando de ativos que têm marcação a mercado, ou seja, que de um mês para o outro podem sofrer uma variação, e que o participante precisa entender bem quais são os impactos dessa marcação de um mês para o outro na sua carteira para poder conviver com isso. Já o perfil arrojado é para aquele participante que tem um horizonte ainda mais longo pela frente e que deseja estar exposto a uma incerteza maior, a uma variabilidade maior na sua cota, em busca de um retorno no longo prazo mais elevado. E, por último, o outro perfil, né, o outro estilo de perfil que eu comentei, é o perfil FAPES, que tem uma vantagem, eu acho que bastante relevante em relação aos demais perfis, que nesse caso, é a FAPES que orienta qual é o risco que essa carteira precisa ter, dessa parcela livre da carteira, né, dos 35%, qual é o risco que essa carteira precisa ter para atingir um objetivo específico de retorno, que nesse caso aqui a gente
setor em IPCA mais 6. Então, em determinadas situações de mercado, como a atual, por exemplo, onde a gente tem taxas de juros reais bastante elevadas, inclusive superiores ao IPCA mais 6, é natural observar uma carteira no perfil FAPES com muito menos risco do que ela poderia ter, porque ela já é suficientemente potente e capaz de entregar essa taxa de retorno com essa exposição. Tiago, eu vou aproveitar um ponto aqui até para esclarecer uma dúvida que é comum que surge, né? O participante, às vezes, ele está pensando em migrar e fala, bom, mas se eu migrar, eu vou ter que escolher como é que vai ser o investimento. Então, amanhã eu vou fazer um aporte de R$5.000, eu tenho que decidir se esse aporte de R$5.000 ele vai ser como se fosse uma plataforma lá, que agora eu vou comprar um CDB, agora eu vou investir no NTNB. Então, como você está bem colocando aqui, na verdade não é isso. A escolha do participante é qual é o perfil que ele quer, qual é o mandato que ele vai direcionar para a FAPES. É como você bem colocou, a gente tem esse mandato que é o participante que define, olha só, eu sou avesso a risco, eu não quero volatilidade. Se eu migro lá com R$1 milhão, eu não quero correr o risco no mês seguinte a 990. Eu quero, por favor, FAPES, seja muito conservador com os meus recursos. Esse participante ele vai lá escolher o perfil conservador. A gente aqui, lá operando, pode entender que o mercado está muito propenso a risco, está com prêmio de risco muito vantajoso. Para esse participante, a gente não vai alocar risco, né? Enquanto que outros perfis, né, no arrojado já é o contrário, né? O participante que fala, não, olha só, eu vi que no longo prazo eu tenho potencial maior de retorno, a gente vai mostrar, eu aceito esse risco, então, FAPES, por favor, eu não quero que você fique trocando de mais ou menos risco. Aceite risco, coloque risco, eu acredito que no longo prazo isso vai trazer retorno. O moderado, similar ao CDI ali, mas para o participante que não quer risco de bolsa, não quer risco de câmbio, não quer risco de fundo imobiliário, ele quer só ali título público. E esse perfil FAPES, né, que é já para o participante que fala, olha só, eu aceito um nível de risco, eu não preciso ficar ali no CDI, né? Eu entendo que a FAPES entrega bom resultado e eu vou, então, delegar para a FAPES entender quando eu vou ter mais ou menos risco, mas sempre a alocação dos ativos é feita pela FAPES, né, pelo participante. Foge aqui um pouco do tema, mas eu acho que atinge uma dúvida comum aí dos participantes. Bem lembrado, Léo. Inclusive, acho que é importante a gente salientar que assim, a gente está chegando perto da janela, né, da opção. Parte da jornada é a escolha do perfil. Dentro do mecanismo, né, do sistema da jornada, vai ter uma ferramenta chamada Suitability, que vai ajudar o participante a identificar qual que é o seu perfil de investimentos, mas, independentemente disso, o participante pode escolher outro perfil que não seja o sugerido pelo Suitability. E o time de investimentos da FAPES também está super à disposição para um atendimento direcionado, agendado. A gente já tem feito alguns. Eu acho muito importante que essa decisão de qual perfil escolher, embora ela possa ser revista anualmente, eu acho muito importante que ela seja feita da forma mais coerente possível com o perfil de cada participante. E, na dúvida, entre em contato com a gente, procura a gente, pergunta, a gente entra no detalhe das carteiras, dos riscos associados, a gente te ajuda nessa escolha, nesse processo. Acho que isso é fundamental. Perfeito. Bom, e aqui para os corações mais ansiosos, né, assim, eu vou mostrar todos os ranges, né, as faixas de retorno de uma vez, mas, novamente, a Patrícia e a Eduarda vão entrar no detalhe. Aqui é só para salientar um pouco aquilo que eu comentei sobre a dispersão desses retornos possíveis, né? Então, perfis mais conservadores tendem a ter um grau de dispersão menor no resultado esperado, associado naturalmente à previsibilidade dessas premissas, enquanto que perfis um pouco mais arrojados eles tendem a ter uma variabilidade maior. Novamente, aqui a gente está falando de exposição no longo prazo, a gente não está trabalhando com a premissa de que o participante vai ficar trocando de perfil de risco de um ano para o outro em função do cenário. A gente não encoraja isso. Esse não é o propósito da existência de perfis de risco. E só para salientar também aqui, a gente está falando de taxas líquidas da administração, da taxa de administração da carteira, né? A gente está falando de retorno líquido aqui. Acho que para casar bem com tudo que está desenvolvido nos simuladores, o que faz mais sentido é a gente apresentar os retornos em termos líquidos. Bom, então, para começar a explicar um pouquinho da onde a gente tirou aqueles ranges, acho que vale salientar que não existe taxa certa ou errada, mas é possível a gente entender um range que faça sentido, dado a nossa carteira, dado que a gente já carrega de legado. Então, o que
tem, de fato, um sentido ali por trás, que é mais plausível. E aí, para começar a explicação, acho que vale a gente dividir ali o que é legado, como a Lorena explicou anteriormente. Inicialmente, 65% vem da parcela legado e 35% fica com a gerenciável. O legado ele é composto majoritariamente pelos NTNBs marcados na curva, com uma taxa ali de PCA mais 6,86. Então, a gente já tem uma contribuição inicial vindo dessa parte. E para a alocação gerenciável, no perfil conservador, o objetivo é ter uma rentabilidade compatível com o CDI. Hoje, a gente sabe que o CDI está em 14,75, está num nível muito elevado e é insustentável se manter assim em longo prazo. Então, para estimar esse CDI para frente, o que a gente faz? A gente primeiro olhou para as pesquisas de mercado, para o Focus, que é uma pesquisa ali realizada pelo Banco Central, com diversos players do mercado, e a gente olha para o Top 5, que são as instituições que mais acertam, as 5 instituições que mais acertam no longo prazo. Então, a gente tem respostas ali das instituições que são confirmadas ao longo do tempo, e aí essas expectativas valem para os próximos 5 anos. Para além de 5 anos, onde a pesquisa ela não consegue mais captar, a gente optou por adotar a taxa neutra do Banco Central, que é uma referência de mercado adotada. A taxa neutra, de uma forma simplificada, é a taxa de juros que equilibra a inflação no longo prazo, e ela é hoje estimada pelo Banco Central em 5%. Então, juntando todas essas expectativas, o Focus para o curto prazo, a taxa neutra para o longo prazo e também o que é agregado de legado ao longo desses anos, e as estimativas, acho que vale reforçar, elas são feitas num horizonte até 2060, a gente tem uma taxa ali esperada para o perfil conservador de IPCA mais 5,30, de novo, líquido das taxas de administração. E aí, para simular ali cenários que talvez essa taxa não se concretize, a gente tenha uma taxa neutra um pouco mais acima, um pouco mais abaixo do que o Banco Central está estimando. A gente fez esses 2 cenários, pessimista e otimista, ali do ponto de vista do investidor dessa carteira. O pessimista é uma taxa de 4,5% no longo prazo, enquanto o otimista é uma taxa de 5,5% no longo prazo, e a gente chega a um range esperado para essa carteira ali entre IPCA mais 5 e IPCA mais 5,5%, que é uma taxa que a gente acredita que faça sentido olhando no longo prazo para essa carteira conservador, considerando que a gente já tem sendo agregada ali por esse bom legado que está vindo do PBB hoje. Bom, então, sublinhando aqui alguns pontos que a Eduarda colocou, né? Então, a nossa posição na migração sempre é uma posição neutra. Então, a gente buscou até tirar análises proprietárias nossas e pegar informações de mercado. Quando a gente faz a perspectiva da rentabilidade de cada perfil, a gente não pode esquecer o que a Lorena mostrou, independente de qualquer cenário, independente de qualquer contexto econômico, todos os perfis começam com 2/3 carregando uma rentabilidade de 6,86. Então, quando a gente coloca ali a rentabilidade do perfil, é a rentabilidade combinada do que o participante escolhe ali, nesse caso aqui, CDI, com esse legado. E, de novo, numa visão totalmente agnóstica, totalmente neutra, a gente utilizou simplesmente as premissas dos 5 agentes que mais acertam as premissas de acordo com os cenários, de acordo com o Banco Central, que é a pesquisa Top 5 do Focus, e, por 5 anos subsequentes, a gente utilizou lá a premissa do Banco Central, que tem um corpo técnico de excelência, economistas da maior qualidade, e o Banco Central informa que enxerga que a taxa de juros neutra, ou seja, aquela que estabiliza a inflação no longo prazo, é 5%. A gente usa, então, essa como a melhor premissa disponível. Agora, Patrícia, um ponto aqui. A gente, nesse contexto, né, por mais que a gente explique tudo isso, fala, não, olha só, independente de qualquer contexto, já tem contratado ali um legado a 6,86. Né? A gente, ainda que espere, né, que a Selic venha a cair ao longo do tempo, quando seja sustentável essa taxa atual, é esperado uma taxa menor. E aí alguns participantes falam, olha só, a migração, uma vez se eu optar pela migração, é um game change, é algo que muda a minha vida. Assim, eu estou ali com praticamente todos os meus recursos, isso aqui vai propiciar a minha aposentadoria, eventualmente até um planejamento sucessório. Então, eu prefiro ser extremamente conservador. Eu prefiro que eu erre e que, se eu errar, sobre recursos, eu tenha uma aposentadoria mais confortável, ou até eu planejo ter um planejamento sucessório melhor do que o contrário. Né? Então, eu vou ali no simulador colocar 4%. Mas aí o ponto que cabe a gente refletir é em que medida que 4% do perfil conservador, principalmente considerando o legado de um lado e os fundamentos econômicos do outro, faz sentido.
faria sentido a gente utilizar 4% como premissa para esse perfil, né? Essa pergunta é muito boa, Léo, exatamente para a gente ajudar, com as ferramentas que a gente tem, ao participante mensurar esse conservadorismo, né? E aí não tem como não trazer o legado, o Léo falou agora na própria pergunta, todo mundo falou sobre o legado, e acho bem importante para deixar bem claro para o participante conhecer qual é o perfil, qual é a cara, né, da sua carteira inicialmente, né? 65% de legado e o resto dentro do perfil. Então, entrando em alocação, vamos tentar aí encontrar essa resposta, né? Como todo mundo já falou, 2/3 da alocação está na carteira, na carteira legado, que tem o rendimento contratado de IPCA mais 6,86% ao ano. E aí, não querendo entrar no economês aqui para não ficar chato, mas é contratado por quê? Porque são operações feitas com títulos públicos, há uma taxa média de 6,86 que estão marcados na curva. Então, elas vão dar com garantia esse retorno. E aí, tentando encontrar esse IPCA mais 4, qual deveria ser o rendimento dos 1/3 restantes para que, o final, os 100% dê IPCA mais 4. A gente chegou à conta, que está aí também para vocês nos bullets, né, de IPCA mais 2,65, que parece excessivamente baixo, principalmente quando a gente tem em mente, por exemplo, o Eduardo acabou de trazer, a questão da taxa neutra, que acaba sendo um excelente balizador de taxa de retorno no longo prazo, né? Tem a chancela do Banco Central, que está em 5, IPCA mais 5, e alguns participantes do mercado até acham que é mais do que isso, né? A gente ouviu até falar em 7, mas vamos no conservadorismo dos 5. Acho que outra análise que a gente também pode trazer aqui, Léo, é a análise do passado, sempre fazendo o disclaimer que é super importante, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Mas o interessante da gente olhar ciclos anteriores é porque a gente consegue acompanhar a taxa de juros sobre diferentes ciclos econômicos, né? Desde a pandemia, quando a gente teve a Selic em 2% e a taxa de juro real ficou negativa, até, por exemplo, ano passado, o Selic é 15% e a gente chegou numa taxa de juro real de quase 2 dígitos, assim, margiou os 10%. E aí, pegando esse histórico, nessa taxa média de retorno no longo prazo, a gente tem, no período de 10 anos, uma taxa de IPCA mais 4,2% e no período mais estendido de 20 anos, de 4,5%. Então, ou seja, isso só falando, de novo, né, a gente está querendo usar ali, achar ali o quanto teria que dar 1/3 restante, 1/3 que foi investido no perfil escolhido do participante, conservador, para chegar no IPCA mais 4%. Então, com todos esses dados, eu acho que não é nem excesso de conservadorismo. Parece não factível a gente esperar um retorno para o perfil como um todo abaixo ou em torno do IPCA mais 4. Por isso que no perfil conservador, né, o nosso cenário pessimista, para quem quer de fato ser conservador, seria a rentabilidade de 5%. Exato. Né? Abaixo do que isso, a gente acha que é mais do que um excesso de conservadorismo, passa a não dialogar muito com o que a gente tem de fundamento. Perfeito. Mas, Eduardo, agora falando um pouco sobre o perfil conservador, moderado. Bom, então, para o perfil moderado, a gente pode pensar de novo no legado separado ali dessa parcela gerenciável, que inicia com os 35%. Então, sendo repetitivo aqui, mas acho que é bom frisar, o legado ele tem essa taxa contratada na curva de IPCA mais 6,86, como a Patrícia mostrou agora, é um excelente legado que contribui para a rentabilidade da carteira, e a parte gerenciável do perfil moderado busca um retorno compatível com o IMAB. O IMAB, de uma forma bem simplificada, é uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação, as famosas NTNBs. Então, ele busca esse investimento em títulos públicos atrelados à inflação. E aí, para a gente entender um pouco da trajetória do IMAB, principalmente ao longo dos ciclos, como ele se comporta, independendo do momento econômico, a gente olhou para o histórico do IMAB dos últimos 10 e dos últimos 20 anos, onde passou por diversas fases, como a Patrícia acabou de falar, de juros reais super elevados, juros reais bem baixos, ali perto da pandemia. E aí, com esse histórico de 10 anos, a gente vê uma taxa anualizada de 5,6%, isso já considerando o incremento do legado, e com 20 anos, de novo considerando o incremento do legado, a gente teria uma taxa ali de IPCA mais 6,2% líquidos
de administração. Então, a gente entende, dado esse comportamento econômico histórico e que tende a ter ciclos que se repetem ao longo do tempo, óbvio que rentabilidade passada não é uma garantia de rentabilidade futura, mas a gente consegue se balizar por esse comportamento histórico, então a gente entende que essa faixa entre IPCA mais 5,5 e IPCA mais 6,5 é uma boa estimativa para o perfil moderado, considerando esse incremento do legado. Mas acho que tem um ponto importante para o perfil moderado, que é o comportamento do IMAB ao longo do tempo. Então, o IMAB, como a gente mostrou, ele tem um pouco mais de volatilidade do que um perfil conservador, e aí ele pode ter retornos inferiores ao do CDI ou até mesmo negativo em algumas janelas. Se a gente olha nos últimos 5 anos, a gente teve um momento de taxas de juros se elevando, consequentemente das taxas reais também subindo, e a gente teve um resultado abaixo do CDI ao longo desses últimos 5 anos. Mas os cenários negativos, eles criam oportunidades para a gente investir, então a gente tem, além de uma oportunidade de investir a taxas maiores, se a gente olha no longo prazo, essa volatilidade ela tende a se compensar em rentabilidade. Então, o gráfico da esquerda mostra ali, desde o finalzinho de 2003, o IMAB supera e muito o CDI. Então, se você tem o apetite para ter um pouquinho mais dessa volatilidade em alguns períodos mais curtos, se você tem janela também para poder investir, faz sentido uma carteira que possa te entregar um pouco mais de retorno. Bom, então, em relação ao perfil moderado, né, uma outra dúvida que surge, né, o participante que está mais acostumado a fazer investimento diretamente, ele entra lá no Tesouro Direto e fala, bom, olha só, eu consigo comprar uma NTNB hoje a 7, a 7,5, às vezes a 8. Né? Então, em que medida que faz sentido a gente projetar de 5,5 a 6,5 se eu tenho títulos com uma rentabilidade maior, por um lado. Por outro lado, também, há um senso comum que as taxas atuais são taxas que não se sustentam, né, no longo prazo. Né? Então, é de se esperar que essas taxas convirjam para um patamar mais baixo. Então, assim, como é que você vê isso, Patrícia? De um lado, a gente tem um momento de entrada agora com taxas que parecem que tem muito mais a regredir do que a progredir, né? E, por outro lado, a gente está estimando taxas menores do que a gente tem disponíveis já para o participante. Essa é uma oportunidade boa também, né, Léo, da gente tratar de taxa média, né? Lembrando que a gente está aqui nessa live principalmente para dar o guidance para o participante usar o simulador, né? E o simulador ele usa o conceito de retorno médio anualizado de longo prazo. E aí é claro que o retorno de longo prazo ele é feito de retornos com alguns anos muito bons em termos de rentabilidade e outros nem tanto, né? E aí, normal, o participante vai no Tesouro Direto, vê taxas excessivamente altas, e estão mesmo, e fala, mas é só eu pegar essa taxa e comprar e está tudo certo, né? Acho que a primeira coisa que se impõe aí é o período, né? A gente chama de duration, chama assim, vencimento desses títulos, né? Normalmente, esses títulos eles vão vencer antes do período de acumulação do participante terminar. Então, não é simplesmente também, ele não vai ficar ali casando todo o período de acumulação e bota ele em carteira e está tudo certo. Mas eu acho que mais importante do que isso é lembrar que um retorno de longo prazo, um retorno médio anualizado de longo prazo, ele suaviza esses movimentos mais extremos da taxa de juros, né? Como o Léo falou. Então, por exemplo, a gente sabe que esses momentos como atuais de taxa muito elevada, a pessoa fica um pouco ambíguo para a acumulação, né, de recursos. A pessoa fica um pouco aflita diante dele. No curto prazo, períodos de taxas de juros muito elevadas, ela tem um efeito detrator ali da rentabilidade, principalmente se a pessoa já tem esse investimento em carteira. Por exemplo, né, agora está 7,20, mas eu comprei a 7. O que eu tenho em carteira, ela vai perder valor porque 7,20 é maior do que 7, né? Mas todos esperamos que caia para baixo desse patamar porque não é sustentável. Mas no longo prazo, e aqui é o foco, né? A gente está falando de previdência, de longo prazo, de acumulação, taxas elevadas são ótimas oportunidades para que a gente compre esses papéis, levem para a carteira, né? E aumentem a taxa média da carteira, que foi, por exemplo, o que a gente fez na construção do legado, né, Léo? Eu acho que vale destacar aqui. No PBB, né, a gente fez um trabalho de imunização da carteira, também não vou entrar muito porque não é o foco, mas, enfim, de fazer um casamento melhor entre os ativos e passivos, identificando exatamente que as taxas de juros estavam em elevações, em níveis que a gente entende que não fazem sentido, economicamente falando, e são ótimas oportunidades
para que a gente faça uma taxa média mais elevada, e a gente foi construindo. Começamos esse trabalho em 2023, 35% da carteira, mais ou menos, encarteirada a uma taxa de 6,30, né, Léo? Se eu não me engano. Até se a gente voltar um pouquinho, se a gente pegar ali em 22, final de 22, se não me engano, a gente tinha 27% da carteira do PBB, Isso. uma taxa média de 6,31. A gente fez aquisições de 2022 até agora com uma taxa média de aproximadamente 7,30. Isso. E isso fez com que a gente elevasse não só o percentual de imunização de 27% para aproximadamente 75%, que a gente comprou bastante enxergando a oportunidade. E quando a gente comprou nessa taxa média de 7,30, a gente trouxe a média toda da carteira, lá de 6,31 aproximadamente, se eu não me engano, para 6,86 agora. Então, exatamente esse trabalho e essa perspectiva que talvez o participante que eventualmente opte por migrar vai enfrentar. Quer dizer, que é uma perspectiva que de quem olha no longo prazo, né, vê ali muita turbulência, né, então, muita oscilação, mas, de novo, principalmente para quem está no período de acumulação, né, assim, o mercado está estressado, pode estressar um pouco mais, mas esse estresse para quem está na acumulação, na verdade, é uma oportunidade. Exatamente. E aí o ponto que eu acho que fecha com o que a Eduarda mostrou aquelas taxas médias ali que indicam que no longo prazo os títulos públicos devem rentabilizar algo entre inflação mais 5,5% e 6,5%. Isso é um cenário padrão. Como a gente tem um ponto de partida com taxas mais altas, na medida que a gente venha, ao longo do tempo, convergir dessas taxas mais altas para esse padrão que a gente colocou, a gente até captura esse fechamento de taxa. Então, a rentabilidade ali que está estimada, ela nem considera essa captura. Ela está considerando só o dinheiro novo daqui para frente. Mas a gente não quis botar isso na conta para ser conservador, mas, na verdade, tem um potencial upside aí, porque quem investir no perfil moderado com esse contexto atual, na medida em que as taxas venham a convergir, a gente tem essa captura a mais aí de rentabilidade. E aí, por fim, em relação a esses perfis onde o participante ele define qual é o risco, existe o perfil arrojado. E aí, Eduardo, comenta para a gente qual foi o exercício que a gente fez aqui para tentar estimar um range de rentabilidade razoável para quem opta por esse perfil. Então, Léo, como você falou, esses perfis a gente opta pelo risco que a gente quer estar exposto. Então, como o Thiago falou, o perfil arrojado você opta estar exposto a uma cesta de risco, ela inicialmente fica em 35%, e essa cesta ela é composta pela renda variável doméstica, renda variável no exterior e fundos imobiliários. É uma cesta que é diversificada dentro do próprio risco, então, em alguns momentos, essas próprias classes se compensam. E aí a gente, considerando esse legado de IPCA mais 6,86, a gente somou a um histórico dessa cesta de risco. Então, a gente simulou como essa cesta de risco se comportou nos últimos anos. Se a gente pega ali um histórico de 15 e de 10 anos dessa cesta de risco, nos últimos 15 anos, ela teve um retorno médio de IPCA mais 6, de novo, líquido das taxas de administração. E se a gente pega os últimos 10 anos, que foi uma janela mais favorável para esses ativos de risco, a gente teve um retorno médio de IPCA mais 7,5% líquido das taxas de administração. Mas, como a gente já falou, é uma cesta de risco, como o próprio nome diz, então ela está associada a ativos mais voláteis e faz sentido a gente estressar um pouco essas simulações para entender um comportamento em janelas piores, porque ativos de risco, às vezes, são muito associados ao próprio timing de entrada e de saída. Você pode pegar uma janela mais favorável ou menos favorável. Então, para estimar um cenário mais pessimista, a gente pegou a pior janela nos últimos 10 anos. Então, olhando para uma média de 10 anos do histórico, a gente foi vendo qual seria a pior janela, que é entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2023. Se você tivesse entrado nessa data e saído em janeiro de 2023, você teria pego a pior janela para essa cesta. E mesmo assim, considerando o incremento que o legado traz, você teria um retorno de IPCA mais 5,5 ali no teto do que a gente estima para a carteira conservadora. Então, acho que traz dois recados importantes aqui para essa carteira, que um é esse incremento positivo que o próprio legado traz, como a Lorena frisou antes, esse IPCA mais 6,86, ele além de diminuir a volatilidade desse perfil, ele traz um incremento positivo, principalmente nesses momentos ruins, e também a importância da janela para um perfil de risco. Então, você ter uma janela de longo prazo que você pode se recuperar de eventuais perdas aí no meio do caminho, você consegue, de fato,
se agregar desse potencial de rentabilidade que os ativos de risco trazem no longo prazo. Então, dito tudo isso, a gente espera ali um range factível entre PCA mais 6 e PCA mais 7,5 líquidos para esse perfil arrojado. Então, voltando aqui novamente na construção das premissas, a gente procurou ser conservador, né? É uma crítica comum, né, do mercado, dos agentes locais, né? Que se a gente fosse utilizar a literatura clássica de finanças, fosse utilizar um modelo de CAPM, por exemplo, a gente teria prêmios implícitos a ativos de risco maiores do que isso, né? Só que tem essa perspectiva de falar, o Brasil é um país que está muito sujeito a choque, está muito sujeito a disrupções no seu modelo macroeconômico e a gente não consegue, de fato, enxergar que esses ativos de risco entregam o que eles prometem no longo prazo no Brasil, né? Então, em vez de utilizar a premissa esperada nos modelos mais clássicos, a gente falou, bom, se a crítica historicamente não entrega, né, então vamos utilizar o histórico. E quando a gente utiliza o histórico, o que a gente tem de surpresa aqui, até positiva, é que, e principalmente considerando o amortecedor ali relevante da carteira legado, né? Então, por mais que essa carteira, esse perfil, ele se expõe a risco, ele começa com 65% ali aproximadamente, rendendo IPCA 6,86, aquele reloginho ali, né? Então, considerando isso, numa janela grande, pessimista, a gente atinge 5,5. Então, a grande mensagem aqui é a opção por um perfil arrojado, principalmente numa economia como a nossa, que tem bastante volatilidade, tem diversas disrupções, e ainda mais no contexto atual, que a gente tem cada vez mais questões geopolíticas, outras questões que acabam afetando os ciclos econômicos. A grande mensagem é: o perfil arrojado tem potencial de retorno. O perfil arrojado, para quem tem de fato um horizonte de longo prazo, ele pode fazer sentido, porque, como a gente viu no simulador, qualquer 2% a mais traz um potencial relevante de retorno. Agora, isso se materializa no longo prazo. Assim, no slide é mais fácil que na vida real, né? Ah, não, tranquilo, eu fiquei 10 anos, no pior momento eu perdi pouco. Agora, você pegou o primeiro mês, você botou lá 1 milhão, tem 950. No segundo mês, aí você aguenta. No segundo ano, no terceiro ano, 4 anos de um ciclo ruim, você está almoçando com o seu colega lá que está no perfil CDI, né? Como é que está a sua reserva? Reserva está maravilhosa, só para cima. E a sua? Ah, pois é, né? Estou num período ruim, mas me disseram que no longo prazo e tal. Então, qual é o problema? Esse participante ele entrar, pegar um ciclo ruim, não aguentar o tranco e depois de 6 meses, na verdade a opção é anual, né? Depois de 1, 2, 3 anos ele opta. Então, aqui é um perfil que tem potencial, que a gente acredita, mas de fato para o participante que tem essa propensão ao risco, que de fato aguenta esse tranco, né? Agora, Patrícia, a gente mostrou ali, Eduarda, né? Que mesmo numa janela ruim, esse perfil ele entregou, né? Mas aí às vezes fica a perspectiva do outro lado, né? Do participante que fala, não, olha só, que medida que a gente não está num cenário de oportunidade, né? Que assim, que a gente vê, né? Esse próprio estresse no mercado de NTNB que acaba refletindo nos ativos como um todo, né? Se um participante que eventualmente ele é mais construtivo com as perspectivas macroeconômicas, seja locais, seja do exterior, ele acredita que o mercado vai se recuperar, no longo prazo os ciclos econômicos eles preponderam em termos de geração de riqueza e ele pode esperar então que a rentabilidade deve ser maior do que isso. Será que a gente está sendo pessimista ao botar um teto de 7,5 para um perfil arrojado? Então, como é que esse perfil ele vai se comportar, não no cenário diverso, que a Eduarda já mostrou, mas num cenário bem benigno? É interessante, Léo, porque a pessoa, e é normal, né, sempre quer estar 100% investida no ativo de risco, se o risco está sendo favorável a ela, né, está rentabilizando bem. E aí aqui, lembrando, como a Eduarda trouxe, né, a cesta de risco, que é composta por bolsa aqui dentro, lá fora, e fundo imobiliário, ela é de 35% do perfil. Ou seja, né, se esses ativos forem bem, o perfil vai bem nessa magnitude. E aí, nesse momento de bolsa para cima, o participante pode pensar, mas se eu tivesse mais alocado, né, eu teria uma rentabilidade melhor. Sem dúvida, teria. Só que, como todo mundo já trouxe aqui, e sempre vale a pena destacar, né, a gente só sabe se a gente tem perfil arrojado quando a gente está perdendo dinheiro, né? E aí a incerteza é muito grande, a volatilidade é muito grande.
E são perfis que, de fato, momentos ruins da economia levam à detração de capital, que pode ser um pouco mais permanente. O Léo falou bastante, vou falar de novo. É longo prazo de verdade. A gente não sabe o timing, né, que esse recurso vai dar em rentabilidade, mas ela vai trazer num curto prazo. Se a gente soubesse, a gente comprava antes de subir e vendia antes de cair. Então, é um perfil também que faz com que você esteja 100% alocado todo o tempo. E aí entra novamente a carteira legado, né, com esse papel aí não só de garantir esse IPCA mais 6,86, mas também de servir como um amortecimento para esses períodos mais danosos ali do investimento de risco, né? Ele protege o perfil, né? Ele protege o participante desses períodos ruins da parte de risco e também ajuda a dimensionar melhor esse risco, sendo uma diversificação, né? E uma diversificação com taxas extremamente elevadas. Então, bem-vindo, né? Exatamente. E essa diversificação é que traz, né, esse amortecedor em momentos ruins, né? Porque você pode, por exemplo, ter um momento ruim para a Bolsa local, mas isso pode refletir em câmbio favorável para o investidor que investe no exterior, e a nossa carteira, com a combinação de riscos, consegue exatamente trazer esse amortecedor também nos cenários mais negativos, né? E agora, por fim, chegando no quarto perfil, que é o perfil FAPES, que esse é um perfil diferente dos outros três, né? Então, como a gente chegou a comentar antes, os outros três perfis, o participante, ele determina qual é o risco que ele quer. O participante conservador fala, não quero risco nenhum, por favor, se aproxime do CDI. O participante moderado, ele fala, não, olha só, eu aceito volatilidade, mas eu não quero risco de bolsa, não quero risco de câmbio, não quero investimento no exterior, não quero imobiliário, por favor, só NTNB, só título público, a gente vai cumprir o mandato que o participante está dando para a gente. O outro perfil arrojado fala, não, meu prazo é longo, eu aceito volatilidade e eu quero poder capturar esse 1%, 2% a mais por ano, que vai fazer toda uma diferença. Agora, tem um participante que fala o seguinte, não, olha só, eu não quero acompanhar o mercado, eu não quero olhar se, de repente, está no momento de eu trocar um perfil e botar um perfil mais arrojado, ou se está na hora de eu reduzir um pouco esse risco, se está na hora de eu comprar mais NTNB, se está na hora de eu me proteger um pouco mais no CDI, que, de repente, eu estou sendo pago para esperar com um CDI muito generoso. E esse participante fala, bom, peraí, eu tenho a FAPES e tenho um histórico de rentabilidade muito consistente, eu vou mostrar isso na sequência. Então, se eu tenho na FAPES uma equipe técnica qualificada, alinhada comigo, isso é importante, todos os participantes, todos os integrantes da equipe de investimento da diretoria de investimentos, eles são participantes também. Eles têm os investimentos dele, a maior parte das reservas pessoais está investido em planos da FAPES, ou seja, tem o que a gente chama de skin in the game, ou seja, o alinhamento total, não tem nenhum conflito, como de repente outros agentes ali, que vai ter na plataforma, um assessor querendo dizer que um determinado COI, por exemplo, pode ser o melhor investimento, isso não existe na FAPES. Então, e essa equipe bem alinhada e tecnicamente formada, o que a gente tem para mostrar de track record, né? Se a gente pega, desde que a gente consegue acompanhar os números consolidados, de 2001 para cá, se a gente pegar ali fechamento de 2025, o CDI, como sempre, foi um ativo com uma rentabilidade boa no Brasil. A FAPES, ao longo do tempo, ela colocou metas atuariais ainda mais ambiciosas e a equipe de investimento, ao longo do tempo da FAPES, de diversos ciclos, de ciclos mais favoráveis, menos favoráveis, entregou mais do que 120% do que se propôs, 120% da meta atuarial que foi estabelecida e 163% do CDI quando a gente fecha ali em 2025. Né? Então, são números que causam inveja até alguns agentes ali da Faria Lima. A gente sabe o quanto que é difícil fundos multimercados, de forma consistente, atingirem esse retorno. E a FAPES atingiu. Se a gente for mensurar isso em IPCA+, ao longo desse período, a FAPES entregou de retorno IPCA mais 7,3. Novamente, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, até porque a rentabilidade futura depende de fatores que não estão no nosso controle, do cenário econômico como um todo, mas o que a gente quer dizer aqui no final do dia a FAPES tem uma equipe qualificada e tem capacidade e tem track record para entregar o que ela promete. E voltando aqui um pouquinho em relação à promessa do perfil FAPES, que promessa é essa? É o seguinte, nesse perfil, a gente entende que uma rentabilidade de IPCA mais 6 de líquido taxa de administração é uma rentabilidade excelente para compor uma constituição de reserva para o participante na perspectiva previdenciária. A gente entende que é uma taxa que a gente consegue atingir esse retorno com um nível de risco bastante adequado,
principalmente porque a gente parte desse legado ali, 2/3, blindando a gente com já 6,86, e aí a gente vai nesse perfil, ao longo do tempo. Se eu tenho, por exemplo, agora um CDI mais generoso, um cenário meio que nebuloso, talvez eu vá alocar mais em caixa, mais em CDI. Se eu tenho lá na frente um cenário que o CDI está muito tímido, né? Tá um CDI abaixo do que a gente pretende entregar para o participante, aí a gente vai buscar um risco ali adequado para atingir o IPCA mais 6. Então, de novo, esse é um perfil que aí a premissa é fácil, é o que a gente está prometendo. O que a gente está prometendo é atingir IPCA mais 6 líquido no longo prazo, e conforme a gente mostrou, a gente tem um track record que mostra que a FAPES tem capacidade de fazer isso. Agora, Patrícia, para linkar com aquela primeira pergunta que eu te fiz, né? Tem participante mais conservador, e às vezes pode ser conservador em excesso, mas enfim, é uma escolha de cada um. A gente está dando aqui parâmetros, mas, de novo, o participante é soberano de utilizar as suas premissas, né? Agora, vamos supor aquele participante que fala, não, olha só, eu quero ser conservador, de novo, eu prefiro ser surpreendido para cima, e no PBCD eu vou estimar aqui no meu simulador que a rentabilidade vai ser IPCA mais 4, mesmo considerando esse legado. Que cenário seria esse de IPCA mais 4 e como é que isso iria traduzir também no PBB? Porque a gente está falando aqui do momento de escolha, né? Se o participante ele não está no PBCD, eventualmente, porque ele acha que essas reservas não vão ser suficientes, ele vai estar no PBB. E se ele vai estar no PBB, ele tem que mensurar também o mesmo conservadorismo no PBB. Então, como é que a gente pode avaliar esse contexto? Perfeito, Léo. Assim, estamos todos sob o mesmo cenário macroeconômico, né? Independente de estar no plano PBB ou no PBB-CD. Então, os riscos e as oportunidades são inerentes ao mercado, não ao plano. Essa é uma dúvida que a gente também tem percebido e, na verdade, até explicando melhor, não é nem muito dúvida, né? A gente ouve, como o Léo falou, dos benedenses, e aqui é uma ótima oportunidade da gente explicar melhor e conceituar melhor, e até é óbvio, né? Por exemplo, quando a gente fala do PBB, a carteira atual, né, que 75% estão marcados a 6,86%, mas a gente tem 25% restantes que estão a mercado, então, ou seja, estão sujeitos às oscilações do mercado. É óbvio que respeitando os limites de risco e toda a governança, mas estão sujeitos a mercado. Além disso, como eu falei brevemente em alguma dessas perguntas, né, no PBB, especialmente, a gente tem um passivo de longo prazo, longuíssimo prazo, e a gente não tem nenhum ativo na indústria que tenha uma duração, uma duration tão longa quanto o nosso passivo. Ou seja, a maioria dos títulos que a gente carrega no PBB, eles são de longo prazo, mas eles têm prazos diferentes. Eles vão vencendo. E aí, num contexto de taxa de juros para baixo, né, pegando esse gancho aí do conservadorismo, a gente está querendo dizer que quando esses títulos vencerem, a gente tem o risco de reinvestimento, ou seja, o risco em que a mercado as taxas estejam mais baixas do que a gente comprou. Então, a gente vai, por exemplo, sair de um 6,86 para, imagina, a economia do Brasil está indo super bem, a gente tem condições de ter taxas de juros mais baixas e seja a Selic seja 3. Essa vai ser a taxa que a gente tem no momento. Então, ou seja, não existe essa garantia, né? Para nenhum lado. Por quê? Porque estamos todos sujeitos ao mesmo cenário macroeconômico. Então você está querendo dizer que os 6,86 não são garantidos? São, mas são compostos de títulos que vão vencer. E no caso específico do PBB, que tem um passivo muito longo, né, de longuíssimo prazo, a gente até estava, né, Eduarda, ontem olhando, assim, o último participante, a gente sempre fala em pagar, o último participante é 2.113. 2.113. Isso, assim, é muito longo prazo, e é claro que e hoje a gente não tem nenhum título que vá até esse prazo. O último título, o título mais longo é 2060, é a NTNB 2060. E no plano CD, agora especificamente PBCD, é claro, né? Se a gente entrar nesse ciclo bom para a economia de taxas de juros declinantes, sim, a gente vai ter um desafio adicional no CD, né, de captar oportunidades de mercado, procurar mais para captar oportunidades de mercado, né? Não vai ter esse almoço grátis aí do CDI. E, eventualmente, a depender ali da carteira, tomar um pouco mais de risco, mas acho que a contextualização vale só para mostrar que não é um risco específico do plano CD. Né? A gente vai ter taxas declinantes para todo mundo, independente de ser conservador, arrojado ou moderado, independente de ser um participante do plano CD
ou do plano PBB, né, Léo? Então, voltando aqui, né? Até para não assustar ninguém, esse não é o nosso cenário base. Não né? é Então, o a gente cenário base. A gente está muito confortável, né, com a sustentabilidade do PBB. A gente acredita que a gente tem condições de entregar o retorno necessário, até porque a gente faz nessa parte gerenciável que a gente tem no PBB no final do dia também, né? Tudo que não é imunizado ali é gerenciável. A gente faz essa gestão também com diversificação. Então, num contexto, por exemplo, que as taxas oferecidas para frente vão ser menores, vai ser um contexto benigno, que o que a gente tem de risco ali vai ser reprecificado e a gente vai ter um ganho extraordinário na outra parte. Então, acho que a mensagem principal da Patrícia é, não temos nenhum elemento, não temos fundamentos para utilizar premissas extremamente conservadoras. Mas, para ser fair, se a gente está no momento de comparar um plano com o outro, o contexto macroeconômico vai ser o mesmo. Então, não dá para a gente estimar que o plano CD vai ter uma rentabilidade muito reduzida e que se eu ficar no PBB, eu não vou ter nenhum problema. É inerente aí. Exatamente, porque o PBB vai estar no mesmo contexto, vai ser gerido pela mesma equipe e com certeza vai ter os mesmos impactos. Então, quem é muito conservador, para ser fair, vai ter que considerar um PED ali no PBB, vai ter que considerar um equacionamento, porque vai ser um cenário que a gente não vai atingir o que a gente espera, mas, de novo, isso é um cenário que a gente pode chamar quase um cenário de cauda, é um cenário longe das nossas perspectivas, mas a gente dá a possibilidade do participante no simulador simular qualquer cenário, então é só ter essa perspectiva de, se for muito conservador para analisar uma parte, deve ser também muito conservador para comparar com a outra parte. Né? Então, aqui, caminhando para o final, a gente, voltando ao slide que o Thiago tinha mostrado, essas são as ranges de rentabilidade que a gente identificou como adequadas para cada participante utilizar. Então, eu sou participante lá, jovem, arrojado, aceito volatilidade, faz sentido ele simular ali algo entre 6 e 7,5, eu sou muito conservador, entre 5 e 5,5 e por aí vai. Então, são essas as premissas que a gente considera válidas e adequadas para o participante utilizar na sua jornada ali com o simulador. Então, mensagens finais, antes de passar aqui para as perguntas. Então, de novo, né, qualquer premissa, qualquer modelo é uma simplificação da realidade. As premissas, elas vão ser verificadas ou não no futuro, isso é uma obviedade. Não existe aqui premissa certa ou errada, a gente está buscando trazer elementos com razoabilidade para o participante poder ter um parâmetro ali, mas não é ciência exata, cabem premissas diferentes, participantes podem ter leituras diferentes, podem. O que a gente quis trazer aqui são, de novo, alternativas razoáveis para que cada participante possa fazer os seus exercícios. De novo, o papel da FAPES é de isenção, é de neutralidade, até por conta disso, a gente procurou até trazer menos perspectivas proprietárias nossas e mais expectativas de mercado e análises históricas para que a gente tenha uma visão isenta e mostrar ali ranges que façam sentido, de novo, com a maior isenção possível. Também, a gente não pode deixar deixar aqui estabelecido que quando a gente faz essas premissas de rentabilidade anual compostas ao longo do tempo, que tempo é esse? A gente utilizou o horizonte até 2060, então quando a gente coloca lá perfil conservador de 5 a 5,5, considerando o legado de hoje até 2060. Né? Agora, vão ter participantes que eventualmente vão ter horizonte mais curto. Eu já sou assistido, eu quero acelerar meus recursos, então eu tenho menos de 10 anos. Então, para mim, a estimativa correta para esse participante não é até 2060, de repente até 2035. Então, para esse participante, ele tem que calibrar um pouco as premissas. Por quê? Se ele está com um horizonte mais curto, e no horizonte mais curto o que predomina é o legado, né? Porque o legado já está contratado a 6,86, esse participante com horizonte mais curto, ele deve se aproximar mais do que a gente tem de rentabilidade de legado, do que as outras rentabilidades que vão, na verdade, consumir esse legado ao longo do tempo. Mais uma mensagem aqui final. A gente utilizou premissas de rentabilidade partindo do princípio que o participante ele permanece com o mesmo perfil até o final. Mas isso não é uma obrigatoriedade. O participante ele pode mudar ao longo do tempo. Nós não recomendamos. Né? Tem um risco grande ali do que a gente chama de trocar o pé. Né? O participante fala, não, eu aceito o risco, lá, valentão, aí toma na cabeça 1 ano, 2, 3 anos, ele sai, quando o mercado recupera, ele não recupera junto. Né? Então, a gente não recomenda, mas a gente abre essa possibilidade e, em alguns momentos, é uma possibilidade saudável. Né? Então, por exemplo, eu sou arrojado, eu aceito,
capturei ali aquilo ali durante 15 anos, que seja, só que agora estou próximo da aposentadoria, eu quero reduzir o risco, meu horizonte diminuiu. Faz sentido, essa possibilidade está lá para o participante. De novo, né, a gente viu ali logo no começo, quando a gente usa duas simulações distintas, rentabilidade de 4% de um lado, rentabilidade de 8% do outro, a potência que é os juros compostos ao longo do tempo. Então, essa escolha tem que ser derivada de uma reflexão de percepção de risco, não adianta se declarar propenso ao risco e não aceitar a volatilidade, por outro também saber que um pouco mais de risco potencializa suas reservas e é uma decisão individual de cada um. E, por fim, antes de passar para as dúvidas aqui propriamente da live, de novo, a FAPES está preparada para receber os participantes, seja no Fale FAPES tradicional, seja no que a gente chama de atendimento personalizado, que o participante ele agenda ali, pode ser presencial, é um prazer receber no escritório nosso ali, do lado do BNDES, mas até para quem está assistindo, não está no centro da cidade, para quem está nas representações, a gente também faz por Teams, até para quem está no Edserge e prefere ali, acho que tem mais conforto, a gente faz por Teams um atendimento personalizado. Então, tem dúvida, procura a fonte primária, que é a FAPES, a gente está à disposição, é um prazer atender os participantes. E também lembrando, a gente tem todo esse material disponível no nosso canal no YouTube, e aí fica de novo aí a provocação, tem 2 feriados, quem não teve tempo pode maratonar ali, tem bastante conteúdo para os participantes se aprofundarem e procurarem eventualmente a FAPES para aprofundar ainda mais do que a gente falou. E a última mensagem, ao longo dessas lives foram surgindo dúvidas. Todas essas dúvidas nós consolidamos no FAQ, o FAQ também está bastante completo. Então, tem dúvida? Conversa com um colega, legal, troca uma ideia no WhatsApp, também legal, mas, de novo, vem na fonte primária, vem na FAPES, acessa o nosso FAQ, acessa o nosso canal no YouTube e, no final do dia, fez toda essa jornada, continua com dúvida? Estamos à disposição, é um prazer recebê-los. Vamos, então, para as perguntas. Eu vou passar aqui para a Lorena conduzir as perguntas aqui conosco. Bom, nós recebemos algumas perguntas e ao longo da live, algumas perguntas a gente até já acabou respondendo, mas de toda forma acho que é interessante a gente reforçar alguns conceitos. Bom, o Antônio perguntou se podemos mudar de carteira, perfil ou a decisão inicial é imutável. Então, a gente vai ter uma janela anual de mudança de perfil. Aí é importante só acrescentar que esse momento inicial da jornada de migração do participante, como o Thiago até falou, o participante vai ter ali um que a gente chama de questionário de suitability, que é um apoio para sugerir, com base em algumas perguntas e respostas, qual seria o perfil mais adequado. Mas, independente disso, o participante pode escolher, dentre os 4 perfis, o perfil que mais ele se sente confortável. E, além disso, o participante que, por acaso, a gente aconselha que todos os participantes escolham o seu perfil. Mas, se um participante não escolher o perfil, ele vai ser alocado no perfil conservador. Bom, o Edson pergunta, algumas pessoas entendem o que é marcado na curva, mas outras não. Então, seria importante explicar o que é marcado na curva para quem não sabe. Tá, vamos lá, um bom ponto. Então, marcado na curva é uma prerrogativa que o regulador outorga para as fundações, que é comprar um título público, fazendo uma análise do seu passivo. Então, o que é o passivo no fundo de pensão, né, no plano de previdência? São as obrigações que ele tem, né? Então, quando o gestor ele enxerga, bom, olha, eu posso comprar um título público, por exemplo, uma NTNB 2035, 2040, até 2060, e quando eu vou analisar o meu fluxo, do que eu espero receber de contribuições de um lado e o que eu devo pagar de benefício do outro, eu consigo comprar esse título, ficar com ele até o vencimento, porque eu não vou precisar dos recursos desse título para poder pagar benefício. Então, quando a instituição declara, e não só declara, tem que ter estudos associados a isso. A Previ que exige que a gente faça estudos e mostre, olha, eu tenho total condição, meu balanço suporta que eu compre esse título e mantenha até o vencimento. Se eu fizer isso, como a gente acompanha, né, e quem opera ali no Tesouro Direto, essa mudança que a gente chama de volatilidade nas taxas faz com que o preço desse título oscile muito ao longo do tempo. Então, qual é a ótica do regulador que ele otorga para os fundos de pensão? Então, olha, se você comprou um título, por exemplo, a 7, e vai ficar até o vencimento,
você pode todo dia dizer que ele está rendendo 7% ao ano. Porque no final do dia, no final do período, ele vai entregar 7% ao ano todos os dias. Então, você não precisa marcar a mercado. Ou seja, se a taxa de 7 foi para 7,20, o preço do título caiu, você não precisa reportar isso nas suas demonstrações, porque você, no final, vai ficar até o vencimento. E se você ficar até o vencimento, está contratado ali essa rentabilidade. Então, a FAPES, no PBB, optou por fazer esse processo de imunização, que é a marcação de títulos na curva, sempre em prazos consistentes com os nossos benefícios, né? Então, tudo que a gente comprou na curva, a gente tem a perspectiva que, dado o passivo do PBB, a gente consegue manter até o vencimento e, com isso, a gente mantém essa taxa. Então, né, grosso modo, é assim que funciona a marcação na curva. Isso. Bom, o Joilson pergunta, poderemos escolher um mix de perfis, por exemplo, 50% moderado, 40% FAPES e 10% arrojado? Bom, no PBBCD não. Voltando, né, é importante a gente voltar com esse conceito. Todos os perfis partem de um mesmo tamanho, de uma mesma posição em carteira legado, e, além disso, cada perfil tem a sua parcela de carteira conservadora, moderada, perfil FAPES ou arrojado. Então, o participante ele precisa escolher uma dessas composições, né, de carteira legado com o perfil especificamente. Não existe essa possibilidade de fazer mix de perfis. Hoje, até no plano PBCD, que está aberto aos novos empregados do BNDES, essa dinâmica também é assim. O participante ele escolhe um dos perfis, e são 3 perfis hoje disponíveis para o participante. O que cabe à reflexão, né? E aí, de novo, a nossa equipe está à disposição para fazer um assessoramento, uma conversa mais aprofundada e direcionada, né? É o participante ter essa visão holística do seu patrimônio como um todo, né? Então, a gente sabe que alguns participantes, além das reservas do PBB, acumulam outras reservas pessoais, né? Tem outros tipos de poupança, né? E aí, cabe sim a esse participante, de repente, ter uma visão mais holística, porque, por exemplo, até pela questão tributária, né? Então, se esse participante ele aceita risco, né? De novo, tem que ter essa premissa, o participante aceita risco, possivelmente vai ser mais eficiente ele tomar risco no PBBCD e ter uma carteira pessoal com menos risco. Por quê? Porque a carteira pessoal está mais sujeita a demanda de curto prazo, né? Então, se o participante é ativo, principalmente, ele não pode acessar aquela reserva, né? A reserva do PBB. Mas ele tem lá, vamos supor, o participante ele tem R$1 milhão de reserva e ele tem R$1 milhão de recursos livres, que ele investe lá na plataforma lá que ele utiliza, né? Esse R$1 milhão que ele tem na plataforma, possivelmente, ele vai ter planos para utilizar aquilo em algum momento. Ele vai querer trocar de carro, ele vai querer comprar um apartamento, ele vai querer fazer uma reforma em casa, enfim. E aí, ele pode demandar esses recursos no momento ruim de ciclo. Então, faz mais sentido ele ter menos risco aqui nessa reserva pessoal, por um lado. Por outro lado, dependendo do instrumento que ele utilizar, ele vai ser ineficiente tributariamente. Se ele botar, por exemplo, não, quero risco num fundo multimercado de prateleira aí. Ele vai pagar come cotas, ele vai pagar uma taxa de imposto maior, enquanto que, se ele tomar risco no PBBCD, esse risco que ele vai tomar, ele não vai estar pagando come cotas, ele vai pagar uma alíquota, se ele tiver um prazo maior e optar pela tabela regressiva, uma alíquota potencialmente menor. Então, respondendo diretamente à pergunta do Edson, né? Não é possível ele escolher lá, não, eu quero... Joilson, desculpa. 50% do perfil moderado e 20% do perfil agressivo, ele não pode, ele vai ter que escolher um, mas quando ele escolher esse um, se ele tiver uma poupança em paralelo, faz sentido ele olhar os dois e enxergar, bom, de repente, dado que eu tenho uma reserva pessoal com menos risco, aqui eu aceito mais risco, então faz sentido esse olhar, e se tiver na dúvida como é que compõe isso, como é que essa reserva do participante como um todo faz sentido ele montar esse perfil, apesar de a gestão fora da FAPES, né, não estar conosco, o participante a gente quer estar sempre com o participante. Então, o participante que tem dúvida, que quer abrir para a gente até a sua realidade de forma mais ampla, a gente ajuda a ter uma visão holística e ver o que faz mais sentido. Mas, de novo, a principal premissa o participante tolera risco? Se tolera, aí a gente conversa quais são os perfis mais adequados. Só complementando a sua resposta, Léo, tem um ponto comercial também nisso tudo, né? Porque quando a gente, pessoa física, vai buscar uma plataforma, a gente geralmente não tem as mesmas condições comerciais que um player
profissional, institucional gigantesco como a FAPES tem, ao acessar os mesmos gestores, né? Então, a gente consegue negociar isso pelo tamanho, pela escala, de uma forma muito mais eficiente. Então, essa exposição a estratégias até mesmo mais sofisticadas, elas acontecem de forma mais eficiente financeiramente dentro da instituição do que na física, né? Como a gente diz normalmente. Então, de novo, se o participante tem essa perspectiva mais moderada para agressiva, né, em vez dele, na Previdência, ele escolher um perfil conservador e na pessoa física, ele ir lá na plataforma, compra um CDB, que ele tem mais dificuldade de tempo mesmo de acesso, de analisar o balanço daquela empresa, o de ficar acompanhando, se tiver um estresse, ele poder sair daquele papel, o comprar um fundo, de novo, que pode ser ineficiente tributariamente, ainda que ele delegue para o gestor, né, vai ser ineficiente, para ele escolher o gestor, para ele acompanhar o gestor. Será que esse gestor está capacitado? Será que eu comprei um histórico do gestor, mas aquela gestora estava baseada num determinado gestor que saiu e perdeu a equipe? Né? Então, de novo, para quem aceita risco, faz sentido conversar conosco e tentar ter esse risco gerido por uma equipe profissional, isenta, alinhada e deixar, eventualmente, a parcela livre de risco com estratégias mais simples, onde o participante vai estar menos exposto a decisões pessoais equivocadas. Né? E além da taxa de administração, que possivelmente vai ser mais elevada no fundo da plataforma. Com certeza. Né? Né? Então, isso também acaba detraindo o capital, né? Bom, e a próxima pergunta é justamente sobre taxa de administração. Olha. A Isabela pergunta se a taxa de administração e gestão será a mesma, independente do perfil escolhido. Tá bom? Bom, a gente tem uma questão de governança, que é a definição de taxa de administração, ela segue um determinado rito, uma determinada governança, e precisa de elementos que nós não temos ainda. Então, nós não temos formalmente uma taxa de administração aprovada, porque há uma impossibilidade técnica da gente ter isso nesse momento, mas, evidentemente, a gente já antecipou uma série de discussões. Quando eu falo a gente, não é nem só a equipe de investimentos, equipes diversas da FAPES, atuária, contabilidade, etc. Então, o que nós temos muito conforto para dizer é que a gente deve lançar os perfis com uma taxa de administração que não supere 0,5% ao ano. Então, esse é o guidance e isso que a gente considerou nos estudos. Então, quando a gente diz lá que o perfil conservador deve entregar algo entre 5% e 5,5%, é líquido de uma taxa de administração de 0,5%. Então, a gente considerou 0,5% de taxa de administração. Um outro ponto que não está formalmente aprovado, mas já teve diversas discussões envolvendo, inclusive, o Conselho. Então, tem um alinhamento, não só da diretoria de investimentos, como a diretoria da FAPES como um todo, e o próprio Conselho, de que, minimamente, nesse primeiro momento, o que faz sentido é uma taxa uniforme para todos os perfis. Né? Até porque todos os perfis vão ter, pelo menos, 65% iguais no primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, a nossa expectativa não está formalmente aprovada, mas a gente pode declarar aqui que tem todas as condições de ser aprovada nesse sentido, uma taxa de administração de 0,5% uniforme para todos os perfis. Isso vai ser revisitado ao longo do tempo, mas se fosse colocar um viés, até um viés mais para baixo de 0,5% do que um viés para cima. Estou vendo aqui o nosso tempo. Bom, tem duas perguntas na mesma direção, Mário e Alex. Olhando a carteira atual da FAPES, a rentabilidade é IPCA mais 6,8%, na parcela alocada, 75% da carteira em NTN-Bs, como seria alocada no PBB-CD a parcela dos 25% restantes, fundos imobiliários, ações e tal. Acho que o Tiago falou um pouco, e Eduarda e Patrícia, que, na verdade, assim, cada perfil vai ter o seu mandato e a sua alocação dos recursos além do que já vem na carteira legado, que é composta majoritariamente pelas NTN-Bs. Então, por exemplo, num perfil conservador, majoritariamente vai ser formada, essa carteira vai ser formada por LFT, pode ter uma parcela pequena de crédito privado, e assim por diante. Cada perfil vai ter um mandato e esse mandato vai alocar nos ativos elegíveis daquele mandato. Até voltando naquele seu slide lá, Lorena. Então, o participante, ele, sei lá, de novo, R$1 milhão, ele opta por migrar. Só que quando ele opta por migrar R$1 milhão, daquele R$1 milhão, 200 mil, aí também, de novo, números aproximados, aqui eu estou olhando a premissa de um participante ativo, isso muda um pouco, mas só o conceito. Esse participante, quando ele migra com R$1 milhão, 200 mil é direto investimento do patrocinador. Então, esse 200 mil, a gente
imediatamente aloca no perfil que ele quiser. Então, ele é conservador, 200 mil, botei diretamente ali no perfil conservador. Agora, do restante que vem, desses 800, 75%, grosso modo, são títulos na curva, que a gente não tem mobilidade em relação a isso, e do restante, a gente tem uma parcela de liquidez. Então, por exemplo, eu tenho lá no PVB um pouquinho de renda variável. Esse migrou a renda D+1, chegou lá um pouquinho de renda variável no perfil conservador, que não quer renda variável. A gente vai ter liquidez para isso, porque esses ativos são líquidos, eu vou resgatar esses recursos e vou investir no CDI. No final do dia, como a gente mostrou ali, quando a gente junta o que tem de ativo líquido de um lado e o que tem de aporte do patrocinador do outro, a gente começa os perfis com, grosso modo, 35% direcionado ao que ele deseja e por volta de 65% de títulos na curva, mais operações com participantes, etc. Mas isso são investimentos mais residuais. A gente está, de novo, aqui sendo um pouco mais... aproximando algumas coisas para passar mensagem-chave e conceitos mais fundamentais, né? Bom, aí ainda falando de perfil, tem pergunta aqui sobre o perfil arrojado. Se será feita uma gestão ativa visando manter a proporção de cada classe de ativo na carteira? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui e vou pedir ajuda para quem quiser contribuir. Qual é o ponto do perfil arrojado? Em primeiro lugar, o que a gente chama de macroalocação, que macroalocação é o seguinte: olha, eu tenho uma carteira aqui de 100, e como é que eu vou alocar essa carteira? Eu vou colocar 50% em CDI, 20% em renda variável, 10% em imobiliário. Isso é macroalocação. Em que classe de ativos que a gente divide a pizza ali da composição daquele portfólio. Agora, existe também a microalocação. O que é microalocação? Por exemplo, eu vou investir 20% em renda variável. Esse 20% de renda variável, a gente vai replicar exatamente o Ibovespa? A gente vai ter uma carteira mais defensiva? A gente vai ter uma carteira mais de small caps? Então, isso é microalocação. Dentro daquela macroalocação, no exemplo que eu dei de 20% de renda variável, como é que eu vou alocar essa renda variável? Né? No que eu tiver lá de NTNB, eu vou ter vértices, eu vou ter NTNBs mais longas ou mais curtas. Isso tudo é microalocação. Então, vamos lá. O participante escolheu o perfil arrojado. O mandato que ele dá para a gente de macroalocação é: FAPES, eu quero risco no longo prazo. Eu não quero que você avalie o contexto e fale, nesse momento é melhor não tomar risco. Porque eu, participante do perfil arrojado, eu entendo que no longo prazo essas categorias oferecem prêmio, eu não quero ficar arbitrando ali se o cenário está melhor ou pior, então eu estou falando, FAPES, faça essa macroalocação. Aí só um parêntese, o participante que quer que a FAPES faça isso, tem perfil FAPES. Aí no perfil FAPES, sim, a gente vai assumir o comando e vai falar, agora eu quero tomar mais risco, agora eu quero tomar menos risco. Isso é o perfil FAPES. Mas voltando lá para o perfil arrojado. Aí no perfil arrojado, como é que a gente vai desenhar esse perfil? A gente vai falar, esse participante ele quer risco. No começo, 65%, ele pode querer risco, mas a gente não tem o que fazer. A gente vai seguir o legado, mas de novo, até bom. PCA mais 6,86. No restante, a gente, sabendo que se fosse um prato de comida, 65% está meio sem sal, a gente vai tacar mais pimenta ali, nesses 35%, porque é um perfil arrojado que quer risco. Ao longo do tempo, essa pizza vai mudando, porque ao longo do tempo, como a Lorena mostrou, a gente vai tendo mais aportes, a gente espera que a migração seja majoritariamente por participantes ativos, que vão continuar contribuindo, a gente vai ter vencimento ali, recebimento de cupom, então esses 35 vão aumentando e esses 65 vão diminuindo. Quando for diminuindo esse perfil, aí sim a gente deve passar a ter um pouco menos de risco incremental, porque a gente já parte com risco adequado. Então, a gente já parte ali essencialmente com renda variável Brasil, renda variável exterior e imobiliário. Agora, vamos supor daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos vai ser o contrário. Então, a gente vai ter ali 65% gerenciável e 1/3 na curva. Se a gente pegar 65% e fosse botar esse 65% inteiro de renda variável, de imobiliário e de exterior, por exemplo, ia ficar uma carteira extremamente agressiva. Então, a partir do momento que a gente vai reduzindo essa participação de legado, a gente incrementa um pouco menos de risco no perfil moderado, a gente deve caminhar para mais NTNBs. Então, perfil agressivo, no perfil arrojado. Desculpa. No perfil arrojado, a gente deve, conforme for diminuindo a carteira legado, a gente vai aumentando
a carteira gerenciável, mas não na mesma proporção de risco. Então, não é todo o dinheiro novo que vai entrar exatamente ali. A gente vai tentar manter um perfil equilibrado, mas com exposição a risco, que é o mandato que o participante outorga para a gente. E eu acho que é legal complementar, fazendo contraponto com a carteira conservadora e moderada, né? Que ela, em contraponto, a gente vai aumentar a parcela gerenciável como a gente já propõe. Então, a exposição na moderada em renda fixa atrelada ao IPCA e na carteira conservadora a gente vai aumentar ali na exposição de renda fixa atrelada ao CDI, conforme o legado for diminuindo. E na FAPES a gente vai estar fazendo, como o Léo falou, esse balanceamento conforme o cenário, conforme a gente entender que faz sentido para o participante. A Angélica perguntou sobre a rentabilidade do PBB nos últimos 20 anos. A gente mostrou aqui na live um gráfico com os últimos 25 anos do PBB e a rentabilidade do PBB alcançou cerca de 163% do CDI, que equivale a IPCA mais 7,3% ao ano. Então, essa pergunta a gente já acabou passando. O Rodrigo pergunta se essas rentabilidades não são líquidas de IR. Ainda existe impacto de IR nos valores apresentados. Então, a FAPES não paga imposto de renda. Quem paga imposto de renda são os participantes. Então, dependendo da... Quando o participante que fica no PBB, ele não tem opção, ele tem a tabela progressiva, a não ser que ele tenha uma isenção fiscal por qualquer fatalidade, esse participante ele vai pagar a tabela progressiva. Então, enquanto o recurso está gerido pela FAPES, não tem imposto nenhum, então não tem como cotas, por exemplo, como acontece no fundo multimercado, mas no momento da aposentadoria, se esse participante está no PBB, ele vai pagar a tabela progressiva. Se ele migrar para o PBB-CD, ele vai optar, lá no momento da retirada de benefício, ele vai dizer, bom, eu prefiro a tabela progressiva ou prefiro a tabela regressiva. E aí vai depender do contexto de cada participante fazer essa escolha. Mas as rentabilidades aqui elas são livres de imposto e o que a gente vai poder mostrar até no segundo simulador é a comparação tributária na perspectiva do participante. Aí esse segundo simulador, que nos próximos 10 dias vai ser disponibilizado, aí, de novo, vai ser na área logada, vai ser bem mais personalizado, vai capturar os dados do participante e você vai poder comparar em diferentes cenários de alíquota de imposto qual é o retorno líquido do participante, qual é o benefício líquido, que no final do dia é o que faz diferença. Né? É quando você compara ali, né, banana com banana, quando você tem ali os dois em perspectivas líquidas, que é o que no final do dia interessa para o participante. Né? O Mário e o Edson têm perguntas parecidas no sentido de o perfil do PBB será o perfil FAPES? Bom, e dando sequência nessa pergunta, que tem relação, o perfil FAPES no CD é aquele utilizado no BD? Perfil FAPES no CD... A pergunta é isso, entendi, né? A diferença do perfil do PBB no final do dia e o perfil FAPES no PBB-CD. Então vamos lá. Os planos eles têm características distintas, objetivos distintos. Então, no PBB, a nossa direção de investimentos, a nossa orientação, nosso mantra lá qual é? A gente precisa gerir o PBB para ter condições sustentáveis do que a gente chama de pagar o último participante. Então, a gente não busca nenhuma rentabilidade target ali. O que a gente busca é condições de poder pagar o último participante. Para isso, a gente constrói uma carteira que a gente faz a imunização, que a gente tem feito lá com 75%, e o restante, a gente tem tudo que a gente comentei de macroalocação. Essa macroalocação ela é orientada na perspectiva do passivo que a gente tem. Então, a gente quer estar o máximo possível próximo de ter recursos geridos que garantam a rentabilidade necessária para pagar aquele benefício naquele tempo. Então, por conta disso, eu tenho um guidance, uma orientação de investimentos. No PBB, no perfil FAPES, já é diferente. No perfil FAPES, a gente não tem essa figura do passivo, a gente não sabe exatamente em que tempo que cada participante vai resgatar, a gente não tem esse passivo definido. O que a gente definiu no perfil FAPES é, olha, qual é a rentabilidade que nós, na FAPES, equipe de investimentos, tem conforto de prometer para o participante, já líquido de taxa, considerando uma assunção razoável de risco. E a gente, hoje, assume 6%, aí é uma coincidência, né? Está no mesmo nível da taxa atuarial do PBB, mas isso pode divergir ao longo do tempo. E como a gente tem naturezas diferentes, é possível ter uma distinção. Agora, no final do dia, a equipe que vai fazer a gestão
do PBB é a mesma equipe que vai fazer a gestão do perfil FAPES. Então, com certeza, as nossas convicções, as nossas análises macroeconômicas, as nossas propensões maiores ou menores a risco em determinada classe, elas vão ser utilizadas em ambas as classes. Então, é difícil a gente imaginar que o PBB ele vai ter uma exposição muito grande em renda variável, por exemplo, e o perfil FAPES não vai ter. Por quê? Porque vai ser, se nós, na gestão do PBB, estamos com essa cabeça que essa classe de ativos está no momento oportuno e enfrenta uma possibilidade de retorno adequada, no longo prazo, etc., a gente tende a estar mais construtivo e mais propenso à exposição também no perfil FAPES. Ou seja, mesma equipe, mesmas premissas, metodologias para análise de cada classe de ativos são as mesmas, mas como as carteiras têm objetivos diferentes, a gente vai sim divergir um pouco. Então, o participante ele não vai ter no perfil FAPES o espelho da carteira do PBB. O que ele vai ter um espelho é de filosofia de investimentos, de solidez de equipe de investimentos, de metodologias bem claras. Então, ele vai ter a mesma construção de definição de investimento, mas não exatamente a mesma carteira. A própria estrutura de fundos, né, Léo? Todos os planos estão acessando a mesma estrutura de fundos. Exatamente, isso do é importante PBB. também. Todos os perfis do PBB-CD estão investindo nos mesmos fundos que o PBB já investe. Então, assim, resgatando esse ponto, né, assim, para quem acompanha um pouco mais a indústria de fundos, né, a gente tem o que a gente chama quase que de fundos master, né? Então, por exemplo, a nossa estratégia de crédito privado é concentrada num fundo de fundos que a gente tem lá na FAPES, que a gente chama lá de Águia, e aí cada perfil e o próprio PBB, eles meio que compram cotas desse perfil, ou seja, a gente tem a mesma gestão de crédito privado na FAPES, com a excelência que a gente tem um resultado fantástico, passou ao largo aí de todos esses problemas que a gente teve, de Raiz, Pão de Açúcar, Light, Americana, JEP Vida, assim, a gente passou ao largo de tudo isso, né? E o participante que está exposto em crédito privado via PBB ou via PBB-CD ou até os participantes novos lá no PBB-CD, eles vão ter composições diferentes daquele risco, mas aquele risco vai ser assumido da mesma forma, no mesmo instrumento que é esse fundo que nós temos internamente. O Estevão pergunta se há possibilidade de troca de perfil em qualquer data ou se a possibilidade de trocar de perfil é uma data específica a cada ano e depois só pode realizar depois de um ano. Bom, posso falar aqui. A gente, a princípio, está trabalhando com janelas específicas de alteração de perfil, né? Normalmente, para os planos CDs vigentes, essa janela acontece ali no final do ano, quando a gente tem a aprovação da política de investimentos, que é basicamente o documento que consolida o nosso mandato para cada um dos perfis. E aí, toda vez que a gente faz a gente revisita essa política de investimentos, a gente concede aos participantes novamente, mais uma vez, esse direito de escolha. Então, assim, a gente tem janelas específicas planejadas para isso atualmente. Anualmente, né? Então, anualmente. A ideia é que anualmente, uma vez por ano, o participante vai ter essa prerrogativa. Tem uma pergunta aqui. No caso do PBB, a rentabilidade abaixo do previsto pode causar um desequilíbrio no plano e ter a necessidade de um PED? Ela está afirmando. Perfeito. E, no caso do plano CD, o que acontece quando você tem uma rentabilidade abaixo do previsto? Exatamente. O que acontece é o seguinte, no PBB, você tem o risco compartilhado, né? Então, no PBB, isso é um grande benefício do PBB, né? Você tem ali o patrocinador de mão dadas com você. Então, se você está num cenário adverso, em que a instituição não consegue atingir a rentabilidade necessária para poder pagar os seus benefícios, ela vai ter um déficit. Então, quando você mensurar lá, olha, eu tenho R$1 bilhão, quanto que eu tenho que pagar para todo mundo? Se eu trouxer esse valor presente, é R$1,5 bilhão. Está faltando muita coisa, eu não posso conviver com isso. Então, a Previc estabelece qual é o range, até quanto que você pode conviver de desequilíbrio, né? E passando determinado patamar, você tem que fazer o que chama de equacionamento. Então, no PBB, você vai fazer o PED, que você vai falar, olha, está precisando aqui, nesse exemplo que eu dei, de R$500 milhões, então os participantes em conjunto precisam contribuir com 250, o patrocinador com 250. O que acontece objetivamente para o participante? Esse participante lá do PBB, ele está lá com uma renda de 100, líquida,
e, de repente, em determinado momento, teve uma frustração, a FAPES vai ter que falar, participante, vou te cobrar um pouco mais para poder cumprir esse gap. Então, você que receber 100, eventualmente vai receber 90, porque você vai ter um PED aqui. Agora, essa mesma realidade no plano CD, né? No plano CD, o participante ele coloca lá na premissa dele, não, eu sou conservador e eu quero colocar 5%. Né? De novo, é uma premissa, ela pode não se realizar. E ele, por qualquer motivo, atinge lá 4,5%. Então, ele tinha feito um planejamento, se a gente pegar aquele contexto lá, aquela pessoa com 40 anos de idade, salário inicial de 30 mil, 3% de rentabilidade, de crescimento salarial, tudo mais, esse participante que colocou lá um determinado patamar, né, e enxergou, bom, vou poder retirar, por hipótese, 50 mil de forma linear durante 20 anos. Se a rentabilidade não atingiu esse patamar, no final do dia, ele vai ter uma reserva menor e essa reserva menor vai poder, durante 20 anos, oferecer um benefício menor. Então, a frustração de rentabilidade no plano CD faz com que o participante ele tenha que administrar das duas uma. Ou ele vai reduzir a sua retirada mensal, ou se ele for ativo, ele pode optar por contribuir um pouco mais, estender a jornada para recuperar esse período, esse gap. Então, a frustração pode acontecer em ambos. A diferença básica é que no PBB o participante tem esse caráter mutualista e principalmente de compartilhamento de risco com o patrocinador. Só complementando aqui esse ponto da frustração, Léo, eu acho importante também salientar que ela não acontece do dia para a noite. Bom, diferentemente de um plano de benefício definido, onde os participantes podem se dar ao luxo de não necessariamente acompanhar ali mês a mês a situação do plano, num plano de contribuição definida, a gente tem as reservas individualizadas e extratos mensais para esse participante acompanhar a sua jornada, né? Tanto de acumulação quanto de desacumulação. E a gente, do lado da FAPES, especialmente do ponto de vista de investimentos, a gente está aqui para assessorar o participante em ambas as fases, né? Então, tanto acompanhar se a acumulação está sendo prevista com o retorno esperado, o seu planejamento de aposentadoria, quanto se a desacumulação está acontecendo de forma acelerada demais, ou se ela pode, eventualmente, ser um pouco mais folgada em relação ao que já vem acontecendo, né? A gente está aqui para assessorar. Essa é a nossa função. Baixa, né, Tiago, assim, dos 3%, lá, a economia... É claro que prefeito de acumulação não é bom, né? Mas imagina, o Brasil dá super certo, institucionalmente falando. A reserva da pessoa aumenta fortemente quando a taxa cai, né? Exato. E o estoque dela se valoriza. Também, mas assim, pensando num período de acumulação que começa já com uma taxa baixa, né? E talvez é o lado bom da premissa errada, né? Assim, olha, individualmente, você vai ter uma taxa de juros de acumulação mais baixa do que o estimado, mas o Brasil vai estar voando, né? Uhum. E aí é isso, como o Tiago falou, não vai ser do dia para a noite, né? A gente não vai acordar com uma Selic, dormir com uma Selic a 15, acordar com uma Selic a 5 e sem nenhum desequilíbrio, né? Ela vai ser construída, né, de maneira sustentável à medida que a economia melhore. E, anualmente, você está vendo que, assim, institucionalmente, o país está melhor, sustentando taxas de juros mais baixas, e aí você vai fazer, bem, como vou lidar com isso, né? Eu vou... e aí a diferença principal do PBB, eu não vou ser chamada a aportar, mas talvez eu tenha que fazer aportes adicionais, né, ao que eu já coloco, porque a minha ideia é ter ali no final da vida um rendimento mensal X e eu não mexo nesse valor, eu não quero reduzir, né? Ou até mesmo assim, olha, eu quero tomar mais risco para isso. Então, assim, é sempre uma decisão do participante, mas é só assim, contextualizando que o Thiago falou muito bem, não vai ser da noite para o dia que a economia vai dar esse salto. Outro ponto também para ressaltar de diferença é que, se a gente for fazer uma analogia, no PBB, o participante ele é passageiro. Uhum. Né? Então, o participante ele não tem gestão sobre a solução. O problema está dado em ambos os casos. Só que a solução ela é de cima para baixo no PBB. Né? Então, o participante, eventualmente, ele é ativo e, bom, vou ter um PED, mas, assim, eu estou com umas diferenças todas controladas aqui, eu preciso pagar um monte de boleto de escola de filho, etc. Eu preferia abrir mão de aposentadoria lá na frente, mas eu não queria abrir mão de renda agora. Não, o PED está lá, você não tem alternativa. Como assistido, a mesma coisa. Olha, eu estou num momento em que eu estou com mais dispêndios, eu gostaria de pagar essa conta mais para frente. O participante não pode fazer isso. Já no PBB-CD, né, participante do plano CD, ele passa a ser motorista, ele não é passageiro. Então, ele define. Né? Bom, olha só,
E vai poder acompanhar esse simulador, na verdade, ele deve ser utilizado pelo participante não só no momento da migração, ao longo de toda a vida. Sim. Então, ao longo de todo momento, o participante começou lá com R$1 milhão. A gente botou lá no exemplo super conservador, conservador até demais na nossa perspectiva, lá que ele chega lá a 8.250, né? Só que como o Thiago falou, ele não dorme com 1 milhão e acorda com 8.250. Isso acontece durante 25 anos. Então, no ano 1, no ano 2, no ano 3, peraí, como é que tá essa minha jornada? Eu estou indo além ou aquém do que eu esperava? Né? Será que faz sentido? Eu vou ter um benefício melhor ou pior? Né? Ou será que faz sentido, de repente, eu estender minha jornada de trabalho? Ou o contrário, olha só, me surpreendi aqui, tive uma rentabilidade não esperada, então, de repente, em vez de aposentar os 65, eu vou aposentar os 60. Ao longo da fase de retirada de recursos, né? Estou no momento do ciclo ruim, eu planejei ali tirar 50 mil de forma uniforme. Só que, olha só, de repente, esse ano eu quero resgatar um pouco menos, no ano seguinte eu pretendo fazer uma viagem, resgatar um pouco mais, enfim. Além do ciclo natural da vida, né? Assim, a gente espera que no início da vida laborativa, quando tem muito tempo pela frente, o participante normalmente ele é mais arrojado, né? E aí a gente fala com essa coisa de que não vai todo ano trocar de perfil, mas tem trocas que são bem-vindas, né? Aí imagina, aí a participante, exato, ele fica mais velho, ele se casa, tem filhos. Opa, o meu período de acumulação agora é menor, e aí eu vou virar moderado, conservador, então tem essa troca também que faz sentido, e aí por isso é bom sempre usar o simulador, né, para ser também ali adaptável ao seu ciclo de vida, né, Léo? Perfeito. Bom, tem mais 2 perguntas aqui. O Mário perguntou, após a migração, qual seria o perfil da carteira PBB não migrada? Bom, de novo, o PBB, ele segue uma ótica diferente, uma ótica de buscar pagar o último participante. A gente está com uma carteira do PBB hoje extremamente equilibrada para o seu passivo. O que vai acontecer com o PBB depois da migração a gente já vai avaliar como é que foi a adesão da migração, como é que muda o passivo. Então, por exemplo, o que é razoável esperar? A gente tem percebido, né, pelos acessos que a gente tem de participantes, que tem a propensão maior de participantes ativos migrarem do que participantes assistidos, do que aposentados. Então, se migram participantes mais jovens, esse passivo tende a diminuir, porque as obrigações que eu tinha que pagar lá na frente são de participantes evidentemente mais jovens, que possivelmente parte deles migraram. Então, como o passivo do PBB vai diminuir, a gente tende a diminuir a duration, né? Ficar mais curto. A gente deve, depois da migração, fazer todas as análises para ver como é que ficou esse passivo, qual é o fluxo de obrigações que nós temos, e aí a gente vai fazer a gestão do PBB orientada para esse passivo. Então, em termos de filosofia de investimento não muda, de metodologia não muda, equipe de investimento não muda, o que a gente vai fazer é uma adaptação eventual ali, se tiver uma mudança relevante de perfil do passivo, como é que a gente gera essa carteira para ficar mais aderente a esse passivo que vai se apresentar no PBB. E essa verificação é ato contínuo, né, Léo? A gente renova normalmente nossos estudos de ALM, independentemente de eventos como o da migração, né? Eu acho que é importante salientar que no D0, no instante em que os ativos vão ser migrados, a gente vai fazer um corte simétrico dos ativos a serem transferidos. A carteira permanece idêntica ali no D0, né? Ela não vai ser assimetricamente transferida, né? Ela é um espelho. Então, os recursos vão ser transferidos simetricamente na sua alocação inicial. E aí, no momento subsequente, a gente entra com essa fase de otimização, dado o novo passivo, o que a gente já faria normalmente. Perfeito. Nos estudos de ALM. Exato. E aí, a última pergunta é sobre o prazo médio de vencimento da carteira legado do PBB. A carteira legado tem duration em torno de 12,4 anos, né? A gente tem uma carteira de títulos com essa configuração. Então, não é uma carteira que só tem títulos muito longos, né? É uma carteira que tem diversos vencimentos de NTNB. E a pergunta também é: a FAPES disponibilizará a possibilidade de cálculo das premissas, considerando o horizonte inferior a 2060? A gente está sempre disponível, né, Léo? Assim, a gente pode fazer um exercício, não tem problema nenhum. Então, a gente procurou aqui 2060, que é um horizonte longo, que a gente entende que vários participantes têm um horizonte longo, que a gente tem bastante previsibilidade da carteira legado. A gente quis capturar todo o impacto da carteira legado até o final, no horizonte que a gente acredita que muitos participantes vão
está ainda com o plano, com perspectivas do plano, mas a gente está de novo à disposição, tá? No nosso último slide ali, dúvidas, procure a FAPES. Então, participante quer fazer um exercício, a gente está à disposição aqui, sem problema nenhum, de eventualmente utilizar janelas mais curtas e ver quais impactos que isso gera nas perspectivas de rentabilidade. Acho que só reforçando o que o Léo falou, assim, é uma escolha muito individual, como vocês acabaram de comentar aqui. O participante tem várias possibilidades ao longo do período de acumulação dele, seja de um resgate num tempo mais curto, seja de uma troca de perfil no meio do caminho. Então, de fato, é uma escolha individual. O que a gente quis trazer aqui são ranges, dado um perfil, dado diversas premissas que a gente está assumindo, o cenário futuro é incerto. Então, dito tudo isso, a gente tem ranges que a gente consegue considerar mais plausíveis, dados os perfis e as premissas que a gente assumiu no meio do caminho. Mas, de novo, é uma escolha muito individual e muito dependendo do que ele pretende ali para o futuro próximo ou longo dele, né? E o material completo a gente vai disponibilizar depois. Exatamente. A gente apresentou, né, ao longo de hoje alguns slides, mas são slides simplificados, até para, de novo, ser mais acessível para todo mundo. Mas tem material completo que a gente vai disponibilizar no site, onde a gente detalha um pouco mais da construção das nossas premissas. A gravação dessa live e a apresentação, elas vão estar disponíveis no site, na parte da migração voluntária. E é importante também reforçar, né, que assim, a própria equipe, a nossa equipe aqui, a equipe de investimentos, já faz atendimento. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, o participante que queira entrar, fazer um FAPES ou um atendimento agendado com a nossa equipe, a gente tem feito muito isso, e então estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer ponto e conversar sobre esse processo, que é um processo tão importante para o participante. Bom, agradeço a todos pela atenção, foi um prazer estar com vocês novamente. Então, mais uma vez, a gente reforça sempre, a FAPES está à disposição, está de portas abertas. Por favor, dúvidas, procurem diretamente a FAPES ou contem conosco para qualquer questão, principalmente em relação à migração.